a gente conseguir buscar conforto no desconforto. Opa. Acho que o mundo tá cada vez mais maluco. O caminho se faz caminhando. E aí tem a ver também com a questão da gente aproveitar, né, a jornada, mas também com a questão da presença. Que a gente tem que curtir o caminho, né? A gente tá sempre muito preocupado com o que a gente não tem ainda. Mas acho que é um tema cultural da gente, assim, como eu quero sempre ser melhor e tenho oportunidade de ser melhor, a gente valoriza pouco. Então acho que isso é um problema de uma forma geral. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 4º episódio da 22ª temporada, um episódio mais do que especial. Se vocês olharem rápido assim, 3 convidadas incríveis. Essa semana, quem assistiu os episódios anteriores está maratonando. A gente está gravando aqui antes da Semana Santa, então já uma semana abençoada para vocês com as suas famílias. Foi semana de 2 anos do Conexão, então acho que eu ainda estou ainda bêbado desde a comemoração e a gente aqui é animado, tá todo mundo festa com grandes amigos. Obrigado aí pela história, fazer parte, e elas também fazendo parte dessa história, quem sabe que a gente vai comemorar muito até o próximo. Então se preparem, gente, vai ser um episódio incrível. Então para começar, vocês já sabem para não tomar esporro do meu filho lá pequenininho, que eu esqueço de falar, eu já falei alguns episódios aqui, no início eu não falava, aí meu filho assim, papai, por que você não falou para seguir o canal? Por que você não falou para não sei o quê? Porque ele fica vendo os videozinhos, né? Então vamos lá, já aperta aí para seguir o canal, já pode dar o like antecipado, vocês vão conhecer essas mulheres incríveis aqui. Aperta o sininho para relembrar vocês quando tiver vídeo novo, os cortes. Compartilha com os amigos, porque essas histórias incríveis, mas para mim o mais importante de todos. Comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa. Ih, ela não falou sobre isso aqui. Ih, ela não falou, amigos. Comentem aí, tá? Então vamos lá. E antes de falar delas, quero agradecer aos apoiadores que viabilizam levar gratuitamente esse conhecimento para vocês. E que me presenteia também eu conhecer essas histórias incríveis. Todo mundo que me conhece, que já assistiu, sabe que eu sou uma outra pessoa depois do podcast. Acho que o aprendizado que eu tenho aqui com histórias de vida reais. Então, obrigado, meus amigos. Dessa temporada, os patrocinadores, a Motiva, que é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país, não é nem empresa de call center comercial, né? Por quê? Porque tem modelos de... Cara, me ajuda, eu quero ter teu sócio, não precisa botar dinheiro, me investe, venda. Eu vou dar exemplo. Mais de 20 anos com uma empresa, por exemplo, como a Claro, mostra o resultado. Obrigado, time da Motiva. Obrigado, time da Uso Space. Esse espaço bacana. Vocês lembram, quem tá maratonando, ué, tu mudou de estúdio, veio para esse, é isso mesmo. Agora são 3 estúdios, mais de 60 cenários. E a gente tá gravando num lugar diferente para ver as cores e para valorizar mais nossos convidados, né? Obrigado, turma da Uso Space. Quem tá assistindo é parceiro do Conexão, grava em São Paulo. E ué, tem desconto? Tem. Fala que, ó, vi no Conexão, fala que tem desconto. Mas não se preocupa não, tá? Menos de R$200 você consegue gravar teu treinamento, teu conteúdo, teu podcast, teu curso e tal, que se você quiser. Obrigado, turma da Uso Space. E nessa temporada específica também a Andy House, chique, uma empresa internacional, uma das principais plataformas, seja de tecnologia de comunicação ativa de Omnichannel, seja inbound. Então, obrigado, turma da Andy House, por estar junto com a gente. E os nossos apoiadores, esses são os patrocinadores apoiadores. A Bidu está desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, base de conhecimento, treinamento, engajamento, enfim, mais de 500 mil usuários, 10 países. Obrigado, Bidu. Obrigado, cliente Vilnoa. Um abraço da Cliente SA, me apoiando a gente também desde a primeira temporada. Valeu, Vilnoa. A Link2Go, a empresa de data analítica startup que dobra de tamanho todos os anos. E eu que gostava de speech, tentava fazer isso, mas era muito caro. E hoje em dia conseguiu viabilizar a gente conseguisse fazer 100% na voz, que a gente está 100% das nossas operações. Acho que isso faz muita diferença no relacionamento. Obrigado, Link2Go. Obrigado, turma da Hypesoft. Parabéns. Hoje uma empresa de hunting de profissionais de TI e de outsourcing. Pô, preciso contratar uma squad, não preciso contratar... Eles estão arrebentando, inclusive, empresas de outro país, contratando profissionais brasileiros. Então, não só representando como orgulho, como gerando emprego aqui dentro do Brasil. Obrigado, o time da Hypesoft. E para fechar, dizendo que a gente é chique de novo, a Sync Solution e mais a LivePerson, a 5 dos maiores integradores de tecnologia do país, de diversas plataformas, e a LivePerson, a principal plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Uma empresa tem 25 mil clientes B2B no mundo, acho que não dá para falar muito. O cara que inventou o webchat, então a gente sabe quem é. Então olha como a gente tá chique, turma. Mas vamos lá, obrigado. Vocês vão ver o quanto de conhecimento está levando, obrigado por apoiar. Vamos agora conhecer essas 3 convidadas incríveis. O que eu gosto de agradecer sempre aqui no início, tá? Por 2 motivos. Primeiro, pela agenda.
todo mundo assiste aqui sempre agenda corporativa, agenda executiva de encaixar. Mas o que eu sempre gosto de agradecer pela generosidade de vocês toparem falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal nesse mundo, não, vem aqui falar da empresa, vem aqui falar de tendência, vem aqui melhorar. Mas você abrir um pouquinho quem são vocês, a história de vocês, para inspirar outras pessoas. Super, super obrigado por vocês terem topado. Vai ser um momento aqui incrível. E a gente vai começar, quem assiste já sabe, é o seguinte, chama de rodada de LinkedIn. Rápido, só assim, só para relembrarem, se jogar o nome de vocês, como vocês costumam apresentar corporativamente, para a pessoa que, são essas feras, mas a gente vai arrancar LinkedIn e a gente vai começar a conhecer as histórias de verdade. Combinado? Combinado? Combina. Então, quem vai... Damas primeiro, então agora são todas... Quem vai começar? Pode começar eu. Vamos. Vamos lá. Muito bom, obrigado. Bom, sou a Natália Palazzo. Falando de LinkedIn rapidamente, hoje eu estou à frente de prevenção a fraudes no marketplace do iFood, olhando prevenção a fraudes tanto de usuários quanto também de consumer. E falo para todo o meu time, aproveitando o jabazinho, mas estamos no momento certo e na empresa certa para nos desafiar aí sendo o iFood. Sem dúvida. Não, imagina o desafio de fraude enfim, da vida, né? Bom, então é a Natália do iFood que tá pegando essa galera aí que tá querendo enrolar, tá querendo prejudicar a gente. Top, obrigado, né? Que bom ter você aqui. Deu certo, consegui me encaixar. Deu certo. Vamos lá. Bom, eu sou Flávia Camargo, sou médica pediatra e atuo há 17 anos no Einstein. Hoje em dia sou responsável por experiência em saúde nessa organização, com o desafio de oferecer e entregar melhor experiência para pacientes, tanto do nosso cuidado público quanto do cuidado privado. Boa! Prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E conseguiu também a Flávia, cara. A Flávia, enfim, algumas pessoas, que é legal o tema saúde, né, com experiência de paciente, tanto fera, mas você vai conhecer quem é ela, já sabe de bastidores. Da transformação do relacionamento, vocês conhecem. Agora vocês vão saber quem é essa fera também. E a outra super, super fera também aqui com a gente. Obrigada. Diretamente da Rússia. Meu nome é Saskia Guerra, eu sou hoje o superintendente de relacionamento com o cliente e ouvidoria da Omni. A Omni é uma financeira nacional de 30 anos, com foco em crédito para classe C, D e E. E a gente está aí com o desafio de levar o crédito para as pessoas que mais precisam, e a gente se orgulha muito aí da nossa cultura e da nossa capacidade de prover as pessoas e fazer com que eles possam realizar seus sonhos. Sem dúvida, e ajuda muito, muito. Relembraram essas três feras? Caraca, a Saskia também. Beleza, agora esquece e vamos começar a parte boa. Se você já deve, se alguém assistiu o episódio, quem assiste já sabe, uma informação relevante. Quem está assistindo não é só do mundo corporativo. Tem lá família, amigos, amigo da faculdade, amigo, enfim, de infância, amigo da quinta série A, B e C tarde, que eu já descobri que tem C tarde também. Às vezes fala até D, dependendo da escola, né? Sim. Então, depende da turma da frente do fundão. Como vocês são chamadas? Apelidos, mas não apelidos, que apelidos a gente tem a vida toda, um brinca com o outro, mas sabe aqueles que viraram nomes? Aqueles que, assim, se falar esse nome, já sei que é da minha família. Se falar esse nome aqui, já sei que é da infância. Se falar isso aqui... Porque tem os nomes que foram criados que marcam a nossa geração. Para se conectar, você pensa assim, falei Flávia, falei Natália, o pessoal nem conhece quem é. Quando fala, agora eu lembrei quem é. E aí? Apelidos que na verdade, virou nome, que marcaram alguma geração, que conecta vocês com algumas pessoas. Como são chamadas? Bom, vou começar aqui. Acho que amigos me chamam de Flá, que é o short name aí. Que é o de Paulista, São Paulo. Paulista, Flá. Minhas filhas me chamam de Mami. Então, isso é, né, emoção pura. E... Fala assim de infância. Porque Flávia, de repente, na escola tinha mais outros nomes, dentro do amigos, não tinha muito. Olha, puxa, não sei, acho que eu nunca tive um apelido muito diferente, assim, né? Não tinha muitas Flávias nas minhas turmas. Então era sempre eu Flavinha, apesar de eu ser alta, me chamavam muito Flavinha. Uhum. Talvez pelo meu jeito, né? Mais carinhoso, enfim, acho que... Ficou bem na faculdade, nada. A família também te chama de Flavinha mesmo? Minha mãe me chama de Fafi, enfim, são nomes carinhosos em geral. Sim. Não tem nenhum apelido muito diferente, assim. Porque eu lembro assim, eu na minha infância eu sempre fui caçula, então ficou Nem. Então hoje, se alguém falar Nem, eu já sei, ou é minha família ou é gente da infância. Não acho que talvez nem sabe meu nome. E hoje é fácil quando chamam de Wellington e Well.
Porque em São Paulo tudo corta. Se alguém falar eu sei que é de São Paulo. Se falou Wellington, beleza, é de trabalho, de uma outra coisa. Então, porque virou nome. Se eu tiver algum lugar, eu nem... Já sei que alguém que foi da minha infância ou foi da família, né? Nossa. Virou nome mesmo. O meu é short name, Nath. Virou. E assim, indo muito, muito, muito pro passado, Tatinha. Então, Tatinha. assim, aí o porquê? Não tenho a menor ideia. Mas era um padrinho meu que acho que ele gostaria que eu me chamasse Tatiana. E foi pra Tatinha e ficou carinhoso. E quando encontra com... Mas esse Tatinha, se você encontra... Porque quando a gente encontra os familiares... Se falou Tatinha, você já sabe que é alguém da família. Exatamente. E se for o grupo lá, você fala... Não sei se você encontra ainda, eu tenho grupo de escola desde primeira série lá. De vez em quando, a galera chama de quê? Aí é short name, Nath. Nath. Se for o grupo da escola, fica Flavinha. Flavinha, enfim. Boa. O meu nome é muito diferente, né? Então, aí já fica lá. Então não tem, assim, é Saskia, é Sá, aqui em São Paulo. Corta. Meus irmãos, meu irmão me chama de Kikinha, e aí às vezes a minha irmã também, que são mais novos, eu lembro, de criança, assim, mas eles ainda me chamam assim, mas são só eles, nem minha mãe me chama. Que pegou a parte final, cortou pro final, de Saskia, Kikinha, e tem algumas pessoas que me chamam, ao invés de Sá, corta no Sás, mas são poucas, é mais no Equador, né, que eu comentei aqui que eu sou equatoriana, na minha família, assim, primos e tal, e algumas pessoas escolhem o Sás ao invés do Sá. Mas só. Não, mas então normalmente se for Sás, já pensa logo que é alguém de lá do... Opa! Tem algumas pessoas do trabalho que me chamam de Sás, quando as pessoas me falam, eu volto lá pro... Já sabe quem é. Boa, então ó, é a Sás, é a Kikinha, é a Tati e a Nath, é a Flávia, são elas que estão aqui também, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta padrão do início para esquenta, depois a gente vai misturando, que assim, como vocês três tem uma ligação, ou seja tecnologia, seja experiência do cliente de alguma forma, se a gente for rodar isso há uns... Vocês são novos, tá? Uns 10 anos atrás. For lá no passado, na infância de vocês, talvez algumas profissões nem existiam. Algumas profissões dessas nem existiam. Mas de alguma forma, a gente teve convidados aqui que... Putz, cara, lembrou da infância, não tinha percebido que tá fazendo uma coisa agora que estava ligada à infância. Então, quando vocês vão lá para trás e falam o seguinte, o que vocês queriam ser quando crescer? Quando você pensa o seguinte, o que eu gostava de fazer, o que eu imaginava fazer, para ver se tem alguma conexão com o que vocês fazem hoje, quando vocês lembram da infância, enfim, do que vocês gostavam, e se vocês lembram do primeiro dinheirinho, a primeira recompensa que vocês tiveram. Porque aquela coisa de deixar de ganhar e assim, eu fiz algo e recebi algo, normalmente é algo marcante também, que assim, eu não ganhei, calma aí, isso aqui foi porque eu fiz. Então, o que eu queria ser quando crescer, e se vocês lembram assim do primeiro... E é a primeira qualquer coisa, porque já teve gente aqui promovida aos 13, primeira promoção aos 13, primeiro investimento aos 9, já teve, assim, idade eu já... No início eu falava assim, não, próximo dos 15, 16, mas depois que eu já descobri cada coisa aqui, então, quando vocês relembram a infância de vocês, o que vocês gostariam de ser, sonhava, e o que foi a primeira recompensa? Bom, eu sempre quis ser pediatra. Isso foi uma coisa que era... Desde pequeno eu fui fazer medicina porque eu queria fazer pediatria. E no fim, né, foi exatamente o que aconteceu, apesar de hoje eu não ser uma médica clínica. Eu não sou pediatra clínica atualmente, né? Mas acho que o que eu faço hoje tem uma conexão muito importante com o olhar do pediatra. Olhar para as pessoas, para os indivíduos, ao longo da sua vida. Então isso acho que foi um pouco da minha escolha, apesar de não ter sido exatamente o que aconteceu. Mas você acha que foi assim por causa da família, por causa de amigos que já estavam juntos, você já estava nesse meio de saúde, ou teve alguma... Não. Sei lá, porque o teu pediatra, ou a pediatra era muito legal, você queria... Era. Pediatra, ele tinha uma capacidade de acalmar minha mãe que me emocionava até hoje, quando eu me lembro. Legal. Ele era uma pessoa muito especial, pelo menos na minha lembrança, né? E memória é uma coisa sempre diferente do que acontecia real, né? Mas eu me lembro da capacidade dele acalmar minha mãe nos momentos em que eu ou minha irmã estávamos doentes, enfim, né? E de como ele era carinhoso, ele ouvia, a capacidade de escuta. Isso pra mim era um diferencial muito, muito importante. Então... Essa falando, eu tô tentando refletir agora, cara, me viu aqui, a tua cabeça vai lá, né? No pediatra do meu eu nem lembro. Dos meus filhos, que assim, eu não tinha parado pra perceber. Tudo bem que normalmente quando eu consigo ir, eu vou junto, mas eu nunca tinha parado pra perceber esse lado de...
a preocupação de acalmar a mãe que tá ali junto com os filhos, que a gente, nossa vida tem muito isso. Às vezes o problema é desse tamanho, as pessoas estão achando que o problema é desse tamanho. Pô, legal. A capacidade de estabelecer uma relação de confiança, acho que isso foi muito marcante, assim, pra mim. Bom, excelente. E aí, tu lembra a primeira recompensa, o primeiro dinheirinho? Eu entrei na faculdade aos 17, quando terminei fui fazer residência, eu trabalhei recebendo mesmo no meio da residência. Então, o primeiro dinheirinho, foi como residente, né? Que já ganha como residente, então... e eu me lembro do que eu comprei. Na época eu ainda morava com os meus pais, e eu e minha irmã, a gente dividia um quarto, e eu mudei de quarto. E comprei a minha TV e a minha cama. Então... Não, mas esse aí já era um dinheirão. Mas na época de escola, na época ali de infância, não tinha assim, não, deixa eu vender minha caneta aqui porque eu quero comprar aquele negocinho ali de um brinco, sei lá, de alguma coisa diferente, tá lá ajudando teus pais. Não. Me ajuda, tá bom, me ajuda, vai me dar um negocinho pra me ajudar aqui, alguma coisa antes, você não lembra de... Olha, o máximo que eu acho que eu fiz, eu nunca, na verdade, fui muito de comercializar no colégio, enfim, mas o que eu fazia era aquelas pulseirinhas de tecido, de linha. Sim. E aí vendia uma outra pulseirinha, mas enfim, aí era pra comprar chocolate, barra. Mas esse acho que você lembra que acho que foi o primeiro das pulseirinhas. Por aí. Não, ainda tinha uma arte manual. Pulseirinhas com nome, né? Lembro. Uma madeirinha. Você colocava tipo entregando a idade, gente. Existia uma bolsa, uma sacolinha que tinha um negocinho preto assim pra você segurar. Que aí aquilo ali era mais fácil esticar e rodava a linha assim pra colocar os nomes. Eu já fiz isso também. As pessoas vão nem... Cara, vocês não estão entendendo o que é. Que é isso? Ó, se vocês jogarem no Google, não sei se era sacola de mercado, de papel com alguma coisinha assim, deve aparecer alguma foto pra vocês dessa bolsa. Legal. Então já tá vendo aqui a habilidade manual. Você vender a habilidade, a gente vai descobrindo, né? E aí? Eu... Quando era muito pequenininha, assim, eu lembro que eu tinha fascinação pela atividade de ser secretária. A minha madrinha, a minha tia era secretária e eu achava ela tão linda, tão arrumada. Hoje em dia, eu não consigo colocar um salto, mas eu achava muito bonito. Então, quando eu era muito pequenininha, eu achava... Toda arrumadona, toda... Fascinante. Falava, que lindo, eu quero ser isso. Eu quero andar bem bonita, bem de salto, fazendo toque-toque. Mas aí já no período escolar, assim, eu gostava muito de história. Aí tinha os filmes do Indiana Jones, lembra? Eu ser historiadora, arqueóloga. Então, nada disso aconteceu. Nada disso. Cara. Mas eu ainda gosto muito de história. Cara, você trouxe um tema de história. Aspas, rapidinho, tá, gente? Convidaram ela. Semana passada, meu filho, gamer, que é um negócio de disputa até campeonato, futebol, não sei o que fez 14 anos. Pai, tô convencendo uns amigos, já consegui convencer 2, pra gente inscrever em Olimpíada de História. Olimpíada de quê? História? O que houve contigo? O que bateu na tua cara? Olha que preconceito. Não, pô, bacana, porque não sei aqueles caras da Revolução Francesa, aí explicando que gosta da Revolução Francesa. E aí, o que foi legal, que assim, não só, a gente estava falando sobre um tema de conectar as gerações, né? É possível você conectar com a geração que acho que a professora conseguiu de uma forma conectar eles, e não dá pra ser pra todo mundo, conseguiu de uma forma que ele, dentro da geração dele, tá tentando convencer os outros, né? Tu falou história, e assim... Tem muito joguinho, cara... acho, com base histórica, né? Então tem menino que gosta bastante mesmo, tem um molecada que curte. Boa, mas e aí, lembra também a primeira coisa que você... Só até pra saber uma pergunta também, fazer pra você emenda, faz também, depois ela responde. Se eu perguntasse pra alguém quem era vocês na escola, teus colegas iam responder que era quem? Eu era CDF. Sentava na frente? Sentava na frente, ia bem todas as matérias. Então, não chegava a ser. Você que fazia o trabalho, apresentava? Eu fazia o trabalho, eu não curtia. Dava cola? Eu dava, era legal. Não apresentava, fazia, mas pedia outra pessoa pra ele. Eu preferia não apresentar, só apresentava se fosse necessário. Mas eu preferia não apresentar. Boa. E aí, o primeiro dinheirinho, lembra? Primeiro dinheirinho. Então, eu também, assim, comecei meu primeiro estágio foi com 17 anos, né? Foi um curso técnico, fiz processamento de dados no... A historiadora pro processamento de dados. Pois a vida é assim. E aí eu lembro do primeiro bolsa estágio, né? Eu estagiei na... gente, entregar a idade vai ser triste. Estagiei na Telesp. Então, crianças. Era empresa pública, né? De telefonia aqui em São Paulo. E eu lembro que esse primeiro bolsa auxílio, eu fui no shopping e comprei uma calça jeans pra mim. Foi tão lindo. Que top. Mas antes disso, na escola, tu lembra de alguma coisa também? Não era uma pessoa empreendedora. Pra fazer um manual ali, eu fiz um bolo, fiz alguma coisa, né? Não, eu só
trocava papel de carta, nada envolvendo dinheiro. Trocas, boa. E aí, Nath? Nossa, tá ótimo esse bate-papo, porque eu tô voltando no passado para lembrar de memórias boas que estavam armazenadas aqui. Mas eu queria ser jornalista da emissora Globo, na época. Eu adorava a forma como elas se vestiam e se comunicavam. E meu pai vivia falando delas. Não, filhas, vocês precisam se portar como elas, falar como elas. E aí, na própria escola, eu fazia parte, sabe, desses fóruns acadêmicos, conselhos, isso. Do conselho. Isso eu tô falando na quinta série, quarta série. E eu era uma criança tímida. Então, talvez por isso... Poxa, as jornalistas passando a mensagem com segurança, da forma como elas passavam, se comunicavam, era uma coisa importante para mim. Então, eu comecei a fazer parte desses grêmios, quarta, quinta série, e meu pai, ele chegava do trabalho toda noite. Era acho que a cada 15 dias que tinha o conselho de toda a escola. Ele me inscreveu justamente para quebrar a timidez que eu tinha. E ele escrevia um bilhetinho e eu lia as perguntas ou o que eu achava que seria importante mudar na escola. Voltei bastante pro passado, né? Olha o líder de casa ajudando, não só com o pai, mas de ajudar ali. Que legal. Maravilhoso. E aí... Bom, o meu também, né? Hoje trabalho com prevenção a fraudes digitais. Acho que o que eu aproveito, tento fazer algum link com o passado, é realmente comunicação. Como é que a gente consegue comunicar, passar bem, principalmente aqui nos cargos de liderança que nós temos, para conseguir direcionar corretamente o time, engajar. Então, trazendo a jornalista lá para poder fazer isso. Acredito que isso. Daí a primeira, se eu perguntar para teus colegas da escola, além da tímida, mas também era CDF, sentava na frente? Eu sentava na frente. E pelo que você já era mais tímida, mas com esse treino, você já apresentava também os trabalhos? Isso era a mesma coisa, fazia o trabalho e deixava a outra apresentar? Eu já apresentava. De alguma forma eu me forçava a isso. Sabendo desse... Eu não sei se eu era tímida, ou meu pai achava que eu era tímida, mas enfim. Aí eu comecei a me jogar um pouquinho mais. Então, já foi líder de... Como é que era? Representante de turma? Representante de turma, era esse o nome. Foi? Exatamente, foi. E o primeiro dinheirinho, lembra do alguma coisa que fez? O primeiro dinheirinho eu não lembro exatamente, mas voltando ao passado também, eu adorava cachorro quente. Aí eu já estava em Sorocaba. E, íamos de transporte público para a escola, ônibus. E aí eram fichas, né, que você comprava, como você era estudante, você tinha direito a pagar, acho que 50%. E aí o que eu fazia? A minha casa ficava a uns 30 minutos da escola. Aí eu conseguia comprar os cachorros quentes com a ficha e eu ia a pé. E aí voltava a pé porque eu... Já usava ali, opa, meu dinheiro era... Deixa eu economizar com isso aqui para poder ficar com isso. É isso. Boa. E aí, só que você não tinha respondido, se perguntasse pra você, se chegasse alguém da turma da tua escola, e quem era a Flavinha na escola? Puxa, eu acho que eu era muito, muito tímida, bastante tímida, muito quieta. Não acho que eu era CDF, assim, porque eu ficava no meio da sala, aquela que queria passar despercebido. Era eu. Nem do fundão pra dizer que era da bagunça, nem muito na frente. E era que também apresentava os trabalhos? Os trabalhos você não, deixa... Olha, deixa que eu faço, mas apresenta você. Fazer para mim sempre foi, né, compromisso com as atividades eu tinha bastante, mas apresentar para mim era muito difícil, muito, muito difícil. Então eu não era a pessoa que apresentava e inclusive na faculdade eu também tinha ainda essa dificuldade. Acho que isso foi sendo resolvido muito depois na minha carreira. Boa. Até a gente saindo mas antes de sair da infância, uma coisa rápida. As pessoas conhecem a gente hoje, a gente se adapta muito ao mundo corporativo, a gente vai evoluindo. Nós temos que adaptar cada vez mais. Mas se tivesse que pegar uma ou duas características de vocês, que vocês lembram assim, da origem de vocês, que é o DNA de vocês, da onde vocês nasceram, da sua família, ou da onde for, que assim, quem me conhece, gente, essa é a minha característica, ou essas características, isso aqui é da Saskia, é da Nath, da Flávia, do DNA de vocês, não foi algo que foi construído ao longo da jornada. Que características são essas? Que fala assim, cara,
pessoal que sabe que isso aqui, cara, sabe isso aqui é a minha origem, da onde eu nasci, não foi adaptado dentro desse mundo. O que seria essa característica que você lembra assim, cara, isso aqui é meu DNA, da minha família, da minha origem, enfim, veio comigo? O meu sempre fui muito criativa. Muito. Muito. Nasceu comigo isso. Ah. Eu não desenvolvi. E Tudo que ia fazer, já pensava em fazer diferente. Pensava. Eu tava refletindo sobre isso há um tempo atrás. E criatividade foi algo que realmente nasceu comigo. E é engraçado, né? E aí, voltando novamente no passado. Eu sempre fui uma pessoa criativa, mas a gente também tomar cuidado com alguns direcionais que podem ser um pouco errados para uma criança, né? E aí, eu queria ser engenheira. Depois jornalista, virou para engenheira. Por quê? Porque a minha irmã, ela ganhou o tal do laboratório eletrônico, que era um brinquedo sensacional. E aí eu falava, poxa, acho que eu quero agora ser engenheira. Pai, não, você não vai ser engenheira, você é um pouco tímida, você vai mais pra, um pouco área de humanas. O líder já cortando. E aí aquela coisa, porque é importante também você não se limitar, o famoso crenças limitantes, né? Como é que você vai tratando isso? Porque daí fui desacreditando nesse processo, mas demorou um pouquinho até chegar onde eu tô hoje. Mas foi culpa do laboratório eletrônico no final das contas. Que deu um... Não, o bom é que pelo menos tem uma orientação, porque tem duas viés. Uma coisa é o pessoal se limitar pela limitação dos outros e achar que não vai, né? Mas talvez não ver mais você e... Porque cada hora que aparece uma coisa, e agora eu quero ser isso, né? Agora eu quero ser isso. Hoje em dia, então... Nossa. Muda. Boa. Então, pessoa criativa. Quem tá se comenta aí, ó. A Nath é aqui, na mais fraude, você tem que ser controlado. É hora que daqui a pouco, não, vamos criar uma coisa completamente diferente. Acho que comunica correta. Ela é assim mesmo? Fala aí, hein? Mas porque você tem que pensar com a cabeça do fraudador. Que então você precisa... Se não for criativo, muito criativo. Exatamente. Muito, faz total sentido. Eu acho que é a organização. Eu sempre fui organizada desde pequena. Sabe, gaveta, material... Tudo sempre muito organizadinho, tudo bem sempre certinho. É um negócio que eu trago também até hoje. E me ajuda na carreira, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de perfeccionismo, né? Mas é uma coisa que eu acho que sempre me acompanhou. Se eu dividi o quarto com a minha irmã, e era assim, era nítido uma parte do armário, a minha e a dela. Assim, dela era o carro. Já sai. Ai, como que ela não vejo. E a minha toda por ordem, por cor, aquelas coisas. É mesmo? Ainda é assim ainda? Ainda é. Se chegar lá na tua casa, tá tudo organizado. Na tua mesa tá tudo... Melhorei bastante, assim, de relaxar um pouquinho mais, até porque não dá pra organizar tudo na vida, mas eu tenho isso ainda de ser organizado. Boa, boa. Ah, essa aí com certeza tem gente vendo e fala assim, mesmo, boa. Bom, eu acho que uma coisa que está muito na minha família, acho que na minha origem, é um nível alto de exigência que faz com que haja um movimento sempre de querer fazer melhor, né? Todas essas características sempre têm dois lados, né? Tem o lado bom e o lado, né? O lado luz e o lado sombra, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é uma das características, né? Tá sempre procurando ser melhor, fazer melhor, enfim, né? Desde pequenininho ficava assim, tinha que ser o melhor da turma, tinha que estar bem, tinha que estar no... Ser a melhor da turma, mas eu comigo mesma, né? Como eu posso ser melhor naquilo que eu não ainda me acho boa o suficiente, enfim. Também, né? Enfim, depois eu tive até que trabalhar isso no sentido de, peraí, tem coisa que você vai ser assim mesmo e tá tudo bem, né? Então aí vem o lado sombra, né? Mas acho que é uma característica do alto nível de exigência que eu sempre senti da minha família também, né? Sempre cobrava muito. Eu acho que sim. E acho que uma outra coisa, eu acho que eu sou uma pessoa confiável, assim, né? Que as pessoas facilmente percebem que eu sou realmente confiável, transparente, então... Não, sim. Que legal. Até por esses movimentos, acho que muita gente que assiste e essa coisa a gente rodar o Brasil todo... a gente tem muitos momentos de dúvidas, né? E o primeiro momento de dúvida é quando a gente sai desse momento familiar ali e começa a entrar no mundo corporativo, entra no mundo de liderança, porque assim, você entra um outro movimento. Vocês lembram de algo que marcou vocês quando vocês iniciaram nesse mundo profissional, mundo fora familiar, que assim, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que eu faço. E se teve um anjo da guarda, aquela pessoa que, na hora que você fala assim, não sei o que eu faço, você conseguiu dividir, perguntar? Porque natural,
normalmente as pessoas acabam natural, a família, tá próximos ali, mas às vezes tem pessoas próximas que você consegue conversar. Eu lembro que eu conversava com pessoas que tinha meus tios, trabalhava, conversava, mas de vez em quando conversava com amigos mais velhos, que davam algumas dicas que parece que faz sentido. Tive cenários jovem também de querer, vou pedir demissão. Tinha um amigo que era executivo da Petrobras, abraço Gilberto, que ele, calma, você acha que as outras empresas não são assim? Você acha que o mundo não é assim? Então tiveram alguns anjos no início, né? Você vai ficando mais experiente, até hoje tem algumas pessoas que ajudam, mas você lembra assim, de repente no início da jornada de dúvidas, algum momento você falou assim, putz, não sei o que eu faço, e que teve alguém que te ajudou, inspiração, algo nesse sentido? Bom, eu tenho para mim um momento aí que foi uma decisão que não foi fácil, né, e que acho que teve um apoio. Eu trabalhei, uma das primeiras atividades que eu fiz como médica foi atuar em home care, uma empresa de atenção domiciliar, e nessa atividade eu comecei a fazer gestão também, e aí depois de 9 anos mais ou menos atuando lá, eu já estava me especializando em gestão e surgiu a possibilidade de trabalhar no Einstein. Uhum. Essa escolha não foi uma escolha fácil. 9 anos você estava lá? Eu já estava 9 anos lá. E acho que esse foi um momento, mas até acho que eu vou trazer um outro que foi mais crítico. Eu, quando tive minha primeira filha, hoje ela tem 22, vai fazer 23 anos, ela nasceu, eu tinha acabado de passar num concurso público da prefeitura, nesse concurso, eu trabalhava nessa empresa de home care, então eu tinha um vínculo que não era CLT, e um vínculo concursado e fazia alguns plantões aí, né? Que é uma prática habitual de médicos. Quando eu voltei, eu não tive licença maternidade, porque eu não era uma contratada CLT, eu só tive licença na prefeitura, né? Então, na prefeitura eu consegui tirar licença, no meu outro vínculo não. E quando eu voltei a trabalhar na minha atividade full, 4 meses depois eu tinha que voltar na atividade da prefeitura, eu tinha que escolher, porque não dava para fazer tudo. Não cabia mais na minha agenda filha e esses vínculos todos. Meu pai, né, falava para mim, mas você não vai abrir mão do seu vínculo da prefeitura, né, filha? Porque isso aqui é sua aposentadoria, seu futuro, né? Meu ex-marido, na época meu marido, falou, não, eu acho que você precisa pensar no que é melhor aí para você. Então, eu acho que ele, né, me apoiou muito nesse processo. E amigos, né, falando, Flávia, sim, tudo bem, né? Realmente existe uma visão de que trabalhar na prefeitura é um vínculo de estabilidade. Mas o que você quer daqui para frente, né? É isso que você vai querer ser? A médica do posto de saúde? Né? Enfim, então a minha decisão foi por encerrar o vínculo com a prefeitura. E nesse momento houve uma certa ruptura com as recomendações da minha família, né? Do meu pai. Então foi um momento um pouco difícil, porque para eles, até muitos anos depois, ele falou, mas como é que você largou o seu emprego da prefeitura? Não, mas hoje vendo o sucesso, assim, pô, que bom que você largou, não? Ou às vezes ele fala, não, você tinha que ter ficado. Não, ele fala, que bom que você largou. Bom não, porque é demais, assim. Imagina. O que bom ele não vai dar pela exigência. Cacete. Exigência do que você falou. Ele falou assim: eu não vou dar o braço a torcer. Não, você tá feliz, tá bom. Deu certo no final. Ainda bem que deu certo, né? Não, mas você trouxe um exemplo legal, porque eu dei esse exemplo do início, mas tem gente que hoje está no momento de carreira, que a gente falou aqui, de sair de corporativo ou empreender. Tem gente que tem dúvida de trabalhar na empresa, mas tem muita gente, como você está há anos, sabe aquela coisa assim eu gosto de dar exemplo do primeiro amor. As pessoas estão buscando mentores lá de fora, mas às vezes, cara, você olha para você mesmo. Você já viveu cada coisa na sua vida que você é a sua própria inspiração. E às vezes eu falo disso. Cara, quando você sai da tua família e tem lá seu primeiro namorado, namorada, pra você separar, você acha que o mundo vai cair porque você sai de um relacionamento e tem um primeiro. Cara, não, meu Deus. Cara, todo mundo viveu, você não tão vivo hoje aí, não casou depois, namorou isso. Então acho que essa tomada de decisão é importante, mas mais disruptivo é isso. Quando você tem um lado familiar que é mais próximo, que pensa um, e tem o outro que fala assim, cara, vê o que você quer pra você. É um exemplo, excelente exemplo pra turma que tá na dúvida aí, ó. Boa. E aí, meninas? Eu lembrei de 2 exemplos também, um parecido com o da Flávia. Eu, quando fiz processamento de dados, né? Eu fui fazer processamento de dados no técnico porque a escola era gratuita, uma excelente escola. Aí eu falei, deixa eu escolher o curso aqui. Aí tinha eletrotécnica, eletrônica. Eu falei, processamento de dados é o que mais eu me identifico, mas assim, pessoa de humanas eu era. Então fui fazer, até achei legal, isso me serve até hoje, mas não foi uma coisa que eu quis seguir carreira. E aí tinha um lado da família, né? Mas é o futuro, né, gente? Tecnologia e tararã. E aí eu lembro da minha professora, chamava Organização de Empresas,
no colegial lá. E tinha no curso técnico tinha uma professora, a professora Maura. E eu gostava dessa parte administrativa, né? E aí eu falei, olha, eu achei mais legal isso aqui, me fala um pouquinho do curso. Então eu lembro que ela me contou um pouco como era, ela me deu a força, falou assim, não, acho que vai dar bem, porque aí você consegue abrir o seu leque de opções, você consegue... E ela já te conhecia bem também? Já tinha dado aula para mim por alguns anos. Então eu lembrei disso, que foi uma decisão grande que você tem que tomar com pouca idade, né, gente? Hoje olhando, você 17 anos, né? Não tem muita maturidade para tomar uma decisão como essas, mas eu lembrei dela. E o outro momento foi depois que eu tive a minha primeira filha, hoje está com 18 anos, e eu tive ela nos Estados Unidos, né? Tinha ido lá na época, meu marido, e eu não estava trabalhando, então consegui ter minha filha, aí voltei para o Brasil e aí vou me recolocar. Só que tava aquela dúvida, será que eu quero voltar mesmo? No mundo corporativo e deixar minha filha pequenininha? E aí eu tive muito apoio do meu ex-marido, né? Meu amigo até hoje. Mas eu lembro de uma consultora que eu contratei, porque eu falei, eu tô com dificuldade para me recolocar, preciso de ajuda. E aí ela olhou meu currículo e falou, olha, acho que você não vai ter nenhuma dificuldade para se recolocar, você precisa pensar se você quer. Então pense melhor sobre suas vontades, sobre o que você quer para o futuro. Pensa não só no hoje, que você tem sua neném pequenininha, mas o que você quer daqui para frente. E aí foi aquela decisão difícil, né, de deixar, enfim, a maternidade, que quando você acaba de ter filho, você fica envolvida por aquilo, né? Mas eu tomei a decisão certa e voltei para o mercado de trabalho. Que bom. Não, e Mar, você falou esse negócio... Aqui, de novo, aprendizado, a Ju teve... A Juliana, do que trabalha contigo? A Juliana Samura? Sim. Então, ela teve aqui, ela falou um negócio que eu não tinha parado para perceber sobre o sistema de maternidade, que assim, putz, cara, teve gente aqui que contratou. Para mim eu sempre tive líderes mulheres incríveis, mulheres trabalhando comigo, então assim, para mim é natural e muito inspirador. E é natural você pensar o seguinte, pô, uma mãe, cara, olha o exercício de liderança que ela tá com o filho, de educar, de orientar, de comunicação, tudo isso. Cara, ela vai aplicar isso aqui no mundo corporativo, vai ser normalmente, e nada contra, eu conheço mulheres incríveis que não são mães, mas que são líderes incríveis também, mas normalmente tem uma experiência que treina todo dia ali fora. Mas a Ju falou um tema que eu não tinha parado para perceber, que era o seguinte, você deixar o seu filho, a pessoa que você mais ama, que você não tá junto, tá dentro de casa, ou vai deixar com uma outra pessoa para estar trabalhando, mostra o quanto essa pessoa está dedicada para estar naquele trabalho, ou precisa ou quer. Então, teoricamente, a gente deveria valorizar mais ainda essa pessoa que está deixando o filho com uma outra pessoa, não sei o quê, para estar naquele trabalho, para dedicar. Então, a gente tem que aproveitar mais ainda essa pessoa. E eu nunca tinha pensado para refletir por esse lado, porque imagina, assim, eu sou muito conectado aos filhos e mãe, enfim, acho que com certeza mais. Mas para você deixar de ir em casa para ir trabalhar, então deve ser uma profissional sensacional para você poder explorar, né? Então eu nunca tinha pensado para olhar desse lado e quando você fala para tomar a decisão de ir, sim, só aquelas avaliações no processo de contratação que a gente tem que tomar cuidado e infelizmente algumas pessoas são inversas. Teve uma... Foi a Carol Nutt? Não. Teve uma pessoa que esteve aqui que ela falou... De novo, gente, evoluiu, mas... Sabe aquela coisa que é raro, mas acontece? Muito, às vezes muito. Que ela falou que estava num processo seletivo, ela e o marido dela, só que a entrevistadora mulher não sabia. Para bem jovada. E ela falando... Enfim, estava na entrevista, coisa e tal. Ah, você tem filho? Ah, mas com quem vai deixar? Vai deixar sozinho? Vai não sei o quê? Beleza. Entrevistou o marido. Pô, que legal que você é pai, né? Tá provendo pra família. Então, assim, por ser pai era muito legal. E por ser mãe tava assim, porra, será que dá pra você? Só que, como ela comentou, foi legal porque a entrevistadora não sabia, né? E depois eles falaram sobre isso. Então, ainda acontece. Então, você falar sobre isso, cara, e quando a Ju falou esse tema dessa perspectiva diferente de, pô, pra pessoa deixar em casa e trabalhar, putz, cara, é pra você aproveitar que essa pessoa vai ser um avião, né? Bom exemplo. E aí, Nath? Que momento você falou assim, e aí, qual a decisão? E se teve um anjo desse aí pra poder ajudar? Que, só antes da Nath falar, só pra complementar.
o que ela fez, né? Ela te mostrou, abriu uma visão. Ela não falou pra você fazer A ou B, ela só abriu pra você ter uma visão melhor e mandar você olhar primeiro pra você, em vez de você tomar decisão. Que eu acho que isso é importante, porque tem pessoas que se incomodam. Pô, mas você não me deu uma sugestão do que fazer. Assim, não, cara. Só a pessoa te dar a visão e fazer você refletir é muito melhor do que a pessoa te falar o que fazer. Sim. Eu tive uma jornada um pouco mais dolorida no começo da minha carreira, né? Eu entendia que eu tinha que estar disponível o tempo inteiro. E eu era a primeira a entrar e a última a sair. No sentido realmente de disponibilidade. E ótimo, para algumas empresas, a depender da cultura da empresa, isso é ótimo, é maravilhoso, né? Eu também era fechada com relação a pedir ajuda, pedir aconselhamento. Entendia que tinha que ser aquilo mesmo. E pronto, tá dado. E aí eu tive um gestor, um diretor, isso depois de 6 anos entre trocas de empresas, que mesmo eu não pedindo ajuda, e para mim ele é um anjo, né, nesse sentido, ele falou assim, Natália, tá na hora de você parar de trabalhar para burro e trabalhar para inteligente. Não no sentido... Não no sentido é no sentido literal da coisa. E aí, nossa, sabe quando o seu mundo se abre? Você fala assim, é verdade. É verdade. Por que eu tô fazendo da forma como eu estou fazendo? E foi aí que as coisas começaram realmente a deslanchar. Em todos os sentidos. Seja no âmbito profissional, pessoal. Porque realmente eu fiz a análise e que não fazia sentido o que eu estava fazendo. E até que tipo de empresa também fazia sentido eu estar. Porque para essas empresas que eu passei, isso era maravilhoso. Era ótimo. Quem não quer uma funcionária 24/7, praticamente, resolvendo todos os problemas? Então... Não, esse é um bom exemplo. Eu conheço gente que tem medo de sair da empresa antes do chefe sair. Né? Sim, gente, não faz sentido e, assim, melhorou, de novo, gente, melhorou muito, mas ainda tem gente que, assim, tá lá, deu hora de ir embora, não, cara, pô, mas o chefe ainda não, o gerente não saiu ainda, não. Deixa eu dar não tem mais nada pra fazer, deixa eu dar uma disfarçada só pra não achar que eu saí. Infelizmente, cara, ótimo exemplo. E bom que você falou isso, Nath, pelo seguinte, as pessoas confundem, outro dia estavam perguntando sobre o tema de feedback, as pessoas confundem feedback formais. Se você estiver prestando atenção, uma simples frase pode fazer toda a diferença na sua vida e as pessoas ficam preocupadas com o momento de feedbacks formais. Sim. Exatamente. O feedback tem que ser contínuo, né? Um recado. Todo dia, né? Uma pessoa falar o seguinte, pô, me tira uma dúvida que eu não entendi isso direito, já é um feedback assim, cara, tô comunicando errado. É isso. E aí, conectando também, eu comecei a buscar empresas em que era muito menos cobrado tempo na cadeira e mais o resultado. Sinceramente. Assim, foi uma quebra. Agradeço até hoje essa pessoa. Que legal. Que ele abriu realmente a minha cabeça. E normalmente empresas se entregam mais, que a pessoa está tão preocupada com a entrega que é importante, do que com o horário. E, bem, só para relembrar uns amigos aí que já tomaram uns feedback meu no Chopp, que é aquela coisa de... Já ouvi? Não, calma aí. Deixa eu fazer uma vídeo só para ver se a pessoa tá trabalhando. Cara, eu perto de mim, tomou um esporro e, assim... vou controlar tempo. Perda de tempo de todo mundo, né? Mas assim, vem umas culturas, é óbvio, né? Cada um com a sua cultura, cada um do seu outro lado, e tem que respeitar o outro, mas acho que faz parte da nossa evolução. Só antes da outra pergunta, você ia falar do outro tema quando você saiu e foi pro Einstein depois de 9 anos. E aí? Então, essa também foi um momento, porque eu, quando fui trabalhar no Einstein, eu fui trabalhar na atividade pública e mudei muito de atuação. No home care, eu era médica clínica e fazia gestão de times de home care, mas eu atendia crianças, né? Enfim, então eu ainda mantinha a minha atividade clínica. E gestão de paciente crônico, doentes crônicos em cuidado domiciliar. Quando eu fui para o Einstein, eu fui atuar na parceria pública, fazendo a gestão de uma unidade de cuidado agudo, vinculada à atenção primária à saúde do município de São Paulo. Um escopo totalmente diferente. E além do que, né, eu ia manter a minha atividade clínica nesse home care, mas a compatibilização dos horários era muito mais complexa. Sim. E aí eu já tinha filhas, eu ainda tinha filhas já nessa época, 5 anos, mais ou menos, então sempre foi para mim uma prioridade
também me dedicar à maternidade, além de trabalhar, né? Então, isso sempre foi para mim um ponto pacífico, né? Então, nesse momento, também escolher, puxa, eu vou mudar. Eu ganhava mais nessa empresa do que eu ia ganhar no Einstein naquela época. Enfim, mas na escolha passou por, bom, o que eu quero, né? Onde eu quero trabalhar, o que eu já pude produzir aqui. Eu vejo perspectivas do que eu faço hoje, ou eu vejo mais perspectivas do que tá se abrindo como possibilidades dessa nova atividade. Eu não tinha muita ideia do que podia acontecer nessa minha vinda para o Einstein, né? Mas eu sabia que era uma organização muito bem estruturada, em que eu poderia, desde que eu me dedicasse, ter outras perspectivas que eu não tinha nessa empresa que eu trabalhava antes. Então, a escolha não foi fácil, né? Porque, inclusive, eu tive que me reajustar financeiramente ali, né? Tive apoio, de novo, né? Do meu ex-marido, da minha família. Todo mundo... Eu tenho um apoio muito grande da família no cuidado com as minhas filhas. Então, também facilitava as minhas escolhas. Teu apoio. Boa. Boa. O Mordecai, um abraço, Mordecai. Vocês conheceram que foi... Enfim, VP da Sky, trabalhou na Oi, na Vivo, enfim, tudo quanto é lugar. Era o CEO lá da Qualicorp. E quando ele saiu da companhia, eu falei assim, cara, por que você vai sair? Tava mandando super bem na época lá de Oi, enfim. Ele falou pra mim, olha, da minha visão, isso me marcou até hoje. Pra mim, tomada de decisão de mudança tem que ter 3 coisas. Eu olho se eu tô aprendendo alguma coisa, tá me desenvolvendo, reconhecimento, e aí o desenvolvimento é do time reconhecimento e grana. Não tem problema de falar de grana. Tem que ser 3-0 ou no máximo 2-1. Se tiver negativo, eu tenho que movimentar. Putz, ele falou isso num bate-papo de café, cara, que isso virou um mantra pra mim, assim, e que às vezes, ó, você falar, mas você tá aqui desenvolvendo, você tá aprendendo coisa nova, se você tá num lugar que você não tá se desenvolvendo, você não tá sendo reconhecido, e se não tiver 3-0 ao contrário, tá perdendo 3-0, não tem sentido. Você se movimenta, cara. Excelente ponto. Acho que uma outra coisa que é legal da gente, que eu gosto de falar aqui com os convidados, é o seguinte: a gente se parabeniza pouco, a gente comemora pouco. Eu fiz até, quem tá assistindo agora aí de novo, acho que é final de maio ou junho, mas eu fiz uma vez por semana, eu faço uma livezinha curta, 10 minutinhos, só pra falar. E uma das coisas que aconteceu na semana passada, eu acho que eu falei quase todos os episódios dessa 22ª temporada, com meu filho de 7 anos, que a gente tem que comemorar mais. Assim, você já comemorou um segundo lugar? Uma não promoção? E a pessoa fica assim... Porque normalmente, como aconteceu com ele, tu fica assim, preocupado que o teu filho não foi campeão, participou de um torneio, tu não foi campeão, tá preocupado se vai chorar, tu não tá feliz. O importante é competir. Normalmente importante é competir como pai. E quando ele foi, enfim, o treinador pediu pra ele ir pro time, pra poder ir, enfim, ele falou, papai, não ganhamos. Mas assim, cara, nosso time tava há 3 meses. E eu entrei agora, a gente se classificou, fomos pra semifinal. O time que a gente pegou na final tava ganhando de goleada de todo mundo. E a gente perdeu só de 1-0 porque o goleiro salvou. Porque se a gente empata, vai apenas campeão. Então, assim, pra gente tá ótimo. Ele troféu, medalha, levou a medalha depois no dia seguinte pra escola. E como eu tava depois no carro sozinho, em vez de eu preocupar só de ele estar feliz, foi assim, cara, ele tá comemorando que, assim, eu não estava preparado para ser campeão porque o nosso time não estava preparado. Então tem gente que fala assim, cara, você não estava preparado para ser promovido e tudo, só em você ser reconhecido já era um tema. E mesmo eu não sendo campeão, não recebendo, mas se eu evoluir, se eu for considerado, então são coisas que dentro da nossa vida a gente não para poder, assim, a gente só quer comemorar se eu comprei a casa, se eu comprei aquilo, se eu fui promovido, Cara, se você simplesmente colocar o teu nome na pauta, será que não era momento de comemorar? E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que brigam, mas será que eu estava preparado para ter esse reconhecimento? Eu já estava no meu momento para isso, e a gente não faz isso. A gente não faz isso. E a gente se parabeniza pouco. A gente dá pouco parabéns pra gente. Não dá pouco parabéns pra gente. Então, nessa linha que eu queria perguntar pra você o seguinte: qual foi a última? E aí pode ser coisa simples, tá? A última coisa assim, excepcional, alguma coisa bacana que você fez para alguém, que essa pessoa e você vão se lembrar para sempre. E pode ser assim, gente, qualquer coisa. O Luiz Serafim esteve aqui com a gente, um abraço, Serafim, que ele falava, cara, às vezes eu pego assim, aniversário para aquela pessoa. Normalmente com um compromisso, um presente, alguma coisa. Não. Vamos juntar nós 4 aqui, vamos fazer uma experiência que ele vai se lembrar o resto da vida. Que aquele presente vai esquecer. Eu gosto de dar um exemplo outro simples aqui. Se eu estiver aqui em São Paulo, se eu perguntar, nunca aconteceu comigo, tá, gente? Quem tá ouvindo?
Se eu perguntar onde é que é o metrô, normalmente o pessoal automaticamente, pô, vira direita, esquerda. Se a pessoa fala o seguinte, tá, por onde você vai? Porque de repente, cara, de repente um negócio aqui, você tá querendo pegar o metrô, pode ser um ônibus melhor. Cara, a pessoa em 10 segundos prestou atenção em mim. Aqui teve um CEO de uma grande empresa que falou, cara, tinha um gestor, não sei nem se foi esse teu caso, passando, o pai dele trabalhava auxiliar de serviços gerais e tudo, na infância, e falou, putz, cara, você é uma pessoa bem apessoada, todos os dentes, falou assim, fala bem, por que você não estuda pra fazer outras coisas? Por que ainda tá aqui? Só a pessoa que não tinha, só em perceber, falou, mudou a vida, porque o pai começou a estudar. Então tem várias situações que são simples, que normalmente a gente pensa em coisas grandiosas. Você lembra da última coisa que você fez para uma pessoa que marcou a vida dessa pessoa e marcou a sua também? Olha, tem várias, né? Pode escolher um. Assim, eu não sei se eu tenho uma coisa marcante, recente, mas eu procuro deixar na minha agenda sempre um espaço para conversas com pessoas em diferentes momentos da carreira, porque isso para mim fez muita diferença. Eu tenho pessoas que fazem isso por mim e eu procuro fazer isso por outras pessoas também, né? Então tem mais de uma... em geral, mulheres, né, também a gente acaba tendo vivências profissionais muito semelhantes entre nós, né? Com essa questão da maternidade, com os desafios que a gente enfrenta, né? Pela cultura toda que a gente vive, enfim, né? São assuntos muito tratados hoje em dia. Sim. Então eu procuro sempre ter algum espaço, e tem alguns exemplos recentes de pessoas que foram recém-promovidas a algum papel gerencial, algum papel de liderança, com as quais eu estabeleço, né, trocas, a gente troca muito, e aí essas situações são sempre de troca, né? Elas não são unilaterais, né? Você auxiliando de alguma maneira e refletindo sobre a perspectiva daquela pessoa que está mudando a sua atividade profissional, está tendo que desenvolver novas competências, mas também refletindo sobre si mesmo, né? Puxa, o que eu estou aprendendo nesse processo? Então, acho que isso é uma prática comum. Mas teve alguma coisa assim que marcou você, que de repente você achou que era a coisa mais simples do mundo, que depois a pessoa te manda mensagem, putz, cara, você mudou minha vida, isso aqui você me ajudou no momento... Porque com certeza vocês falaram de pessoas que marcaram vocês. Sim. Vocês acabaram de falar pessoas de momento que marcaram vocês, que ia na orientação. E alguma que você, de repente, você fez achando que é a coisa mais natural do mundo e que para aquela pessoa fala assim, cara, isso aqui foi muito importante para mim. Eu acho que nessas situações acontece com frequência de, puxa, né, você me deu um toque, né, que eu deveria atuar mais nessa linha e, putz, você acredita que está fazendo diferença? Né? Hoje tem uma amiga próxima que está passando por um processo de transição. E há um tempo atrás nós conversamos sobre ela aumentar um pouco a abrangência para uma atividade na nossa organização, né? No próprio Einstein hoje. E aí ela fez esse movimento, na época ela falou, nossa, mas que coisa estranha, né? Faz sentido? E hoje para ela tá deixando de atuar no que ela atuava antes e passando a atuar só nessa frente nova, né? Enfim, e agregando outras coisas. Então, eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de olhar por um olhar externo e contribuir com o outro e vice-versa, né? Porque a gente está tão imerso nos nossos problemas que quando a gente ouve de alguém de fora, às vezes abre uma luz nova, né? Uma janela e uma porta nova. E nesse caso foi assim, né? Então, eu ouvi dela, puxa, você acredita que aquilo que a gente conversou naquela época, que acabou acontecendo, hoje é o que está me fazendo... Mas nesse momento você falou assim, parabéns pra mim, eu sou foda e isso aqui eu ajudei. Você fez isso? Acho que não. A pergunta é justamente nessa linha que assim, cara, pô, eu fiz diferença na vida dessa pessoa, essa coisa, entendeu? Mas agora uma pergunta pra você. Homens fazem isso de celebrar mais recorrentemente? Porque pra mulher é meio que uma coisa... Acaba sendo isso. A gente esquece realmente de celebrar. Não, é igual pra todo mundo. É pro ser humano, hoje em dia. A gente tá tão preocupado em ir pra frente. Acho que isso... Eu vou achar que, pelo que eu converso, pelo que eu conheço, as mulheres cobram mais. Sim. Cara, tu fez um dia incrível, chega no final da noite. A gente falou isso recente. Ih, cara, esqueci de fazer isso. Pô, eu não podia ter feito isso melhor. Pô, calma aí, cara. Você pode fazer isso amanhã, depois da manhã, mas automaticamente você fica preocupado em o que eu esqueci de fazer do que de eu comemorar. É isso. Eu acho que a mulher se cobra mais em relação a isso. Mas acho o tema de não comemorar, não sei se é cultural, não sei se a gente está tão preocupado, até porque no Brasil a gente valoriza mais problema do que coisa boa. O que dá mais mídia é falar da vida dos outros e incêndio, morte, do que você pegar um programa de cultura, de evolução, é o que dá mais pouco. Mas acho que é um tema cultural da gente, assim, como eu quero sempre ser melhor e tenho oportunidade de ser melhor, a gente valoriza pouco. Então acho que isso é um problema de uma forma geral, tá?
geral, porque essa pergunta, outro dia eu fiz uma reflexão sobre isso. Tem várias situações que aconteceram comigo na minha vida, mas uma coisa que pra mim foi bom e o trabalho me deu, vou falar desse mesmo filho mais novo, quando ele tinha uns 6 anos, ele tava lá treinando no Flamengo, sub-6 do Flamengo. E eu falei assim, não quero mais ir, não tá lhe divertindo. Tá bom, não vai mais. Tá maluco? Clube, aquelas coisas de... Não, cara, criança tem que ser criança. Tem que estar num ambiente, quem sabe que é um ambiente preço. E sem preconceito nenhum com os pais que pode salvar a vida financeira. Tinha um pai querendo se mudar de São Paulo pra cá. Eu falei, cara, calma aí, cara, uma criança, como é que vai mudar a tua vida? Porque existem uns outros temas. Então, nesse momento, pra mim foi importante que talvez lá na frente, indiretamente, vai ser bom pra ele que ele foi feliz. E pra mim foi um ponto marcante pra mim, que eu falo assim, tudo que eu conquistei na vida, eu permiti meu filho, a criança, ser criança. Não botar uma pressão numa criança de 6, 12, 13 anos de idade, sei lá o quê, de salvar uma família. E que não estou dizendo, de novo, não estou dizendo isso errado, que pode salvar vidas, é uma profissão essa. Então, são essas coisinhas simples que eu falei, cara, putz, nesse dia eu fiquei feliz pra caramba comigo, pelo trabalho, por tudo que conquistou, de permitir tomar uma decisão dessa que, no ambiente que eu estava, não era fácil. Para muitas pessoas que estavam ali, na hora de se colocar no lugar do outro, e pessoal, eu vou te falar, você nunca vai se colocar no lugar do outro, a história de vida dos outros. Você pode colocar o sapato do outro que não vai caber direito, mas você entende melhor. Assim, putz, e gente, uma pessoa que era militar, tinha que arrumar alguém que morava longe, levar o filho ali em casa, voltava a buscar. Cara, ele ficar uns 3 horas entrando para poder ir lá para fazer um treino de 1 hora. Tem situações diferentes. Então, por isso que eu acho que ninguém faz. Por isso que a gente tem falado muito sobre isso para começar a fazer essa corrente do bem. Vamos dar parabéns mais pra gente? Vamos, cara, chegou no final do dia, cara, hoje eu consegui sair, tomar meu chopp, liguei pra ninguém. Obrigado pra mim que eu não tô nem aí pro trabalho. Acho que isso ajuda a gente, né? Eu concordo. É engraçado que ontem no iFood a gente tem ciclos, né? Então são 2 ciclos durante um ano em que daí a gente fecha, a gente constrói as metas e aí a gente finaliza elas. E a gente acabou de finalizar um ciclo. E aí, putz, batemos a meta, batemos o que a gente chama de painel, né? E aí eu tava com os meus diretos, e aí eles, mas já... E as próximas? Eu falei, gente, calma. Não vamos vamos olhar para trás. Olha o que a gente construiu. Olha onde a gente chegou. Vocês... Tá corretíssimo. Vamos olhar vamos olhar o pra frente. Mas depois da manhã, outro dia. Vamos comemorar um pouco? Sim. A gente bateu 100% disso daqui. Olha as entregas, tudo que a gente conseguiu aqui solidificar, que a gente não conseguia há muito tempo. Olha que show. Paramos, celebramos, agora a gente olha pra frente. Não, mas agora não, dois dias depois, semana seguinte. Alguém falou isso pra gente, não sei se era ontem, eu tava gravando com o Rodrigo Asmendo do Ligo Flow, e acho que comentou sobre isso, porque é o tal do porém, mas... Vai ser de rumo, pô, legal lá, mas vamos pensar pra... Porra, cara, para pra... Boa. E aí, lembra alguém que você marcou que daqui a 20 anos vai lembrar? Lembra de mim, aquelas... não sei se vocês conhecem, já ouviu o Perdigão, teve aqui, ele tá na cena, Robson, e ele estava aqui, não, porque o imortal, que não sei o que, eu falei, cara, o que tem nessa água que tá falando de imortalidade? Mas aí, porque o tema tava ligado, você falou, não, porque depende da forma que você marca as pessoas e tudo, cara, mesmo que você não esteja aqui, com certeza você lembra de pessoas que talvez não estejam nem vivas, que você lembra positivamente, que você faz alguma coisa por causa dela, então é uma verdade, você deixa um legado bem, né? Eu acho que depois dessa pessoa, que realmente foi um anjo que abriu a minha cabeça, eu me sinto na obrigação de ter primeiro ter essa escuta intencional. Eu faço parte de um grupo também aqui de mulheres de prevenção a fraudes, é super legal esse grupo, e aí eu participei de um programa de mentoria. Foi na verdade a segunda mentorada minha, mas era uma pessoa no início da carreira, e o que faltava para ela era só alguém falando como ela era boa. Como era boa, mas nada. Era um potencial, e o que ela precisava realmente era dessa segurança. E aí, acho que assim, ajudar com palavras, mas também algumas ações. O sonho dela era participar de um evento aqui de prevenção à fraude em São Paulo, em que é um evento pago, não é barato. E por eu ter participado de alguns podcasts, palestras, eu consegui um ingresso para ela. Ela foi. Eu tô falando disso 1 ano atrás, tá? Ela está hoje numa nova posição nessa empresa, porque ela buscou se desenvolver em algumas habilidades que são necessárias aqui agora para o mundo de prevenção a fraudes, a parte de data. Está dentro dessa empresa, já está voando.
pensando num próximo passo, mas assim, eu tô falando aqui de uma evolução em 1 ano, de uma pessoa de um nível de assistente, agora já galgando aqui uma coordenação e uma próxima gerência. E por quê? Só porque teve uma pessoa por trás mostrando para ela. Ela focava nos pontos fracos dela. E ela tinha pontos fortes, assim, maravilhosos, principalmente para o mundo corporativo. A partir do momento que a gente foi trabalhando esses pontos fortes e minimizando esses fracos, ok? A potência que ela se transformou. E aí, nesse momento, eu celebrei. Nesse momento, você fez a pergunta para Flávia, mas daí eu falei assim, poxa, tô conseguindo devolver para o universo que esse outro anjo trouxe para mim em algum momento da minha carreira. Fala aí, parabéns para mim. Parabéns para mim. Fala, não, vai pensando, eu quero que você fale alguma coisa para você fale assim, parabéns para mim. Eu quero ouvir você falando parabéns para mim, Flávia. Eu acho que esses programas de mentoria, e acho que para pessoas que já estão nesse momento de carreira, que a gente já está com essa vontade de retribuir, são muito gratificantes. Assim. Então, tem tido na Omni um programa de mentoria em que a gente tem tido essa oportunidade, tem sido muito legal. Mas tem um em particular que eu vou lembrar, que é do Instituto Omni, que é o nosso braço de ação social. Então, é para jovens em comecinho mesmo de carreira. E a menina que foi minha mentorada, ela estava no momento assim de procurar recolocação, uma pessoa que com dificuldade para pagar a faculdade, para começar uma faculdade, né, e para conseguir pagar, enfim, morando longe, sabe, aquelas situações difíceis. E aí a gente já está numa condição que a gente já tem contato, né, que a gente já consegue ajudar. E aí eu consegui para ela uma oportunidade de uma entrevista e ela arrumou um emprego. E aí depois, passado algum tempo também conversando, ela conseguiu, falamos muito sobre escolha de faculdade e tal, e ela conseguiu escolher e entrou na faculdade. Então, acompanhar essa menina de 18, 19 anos agora, tem sido muito, muito legal, muito gratificante mesmo, e é aquela sensação de, pô, que bacana que você está fazendo diferença na vida de alguém, né? E esse teu exemplo é legal, porque, gente, a gente não vai acertar sempre, mas é natural, às vezes, quando as pessoas pedirem ajuda, não, calma aí, você manda, só que não preste atenção. Teve uma que marcou, e eu lembro, outro dia eu tava chorando que eu lembrei disso, porque tinha uma pessoa, um executivo de uma empresa que eu conheci no evento, e conversando, e assim, cara, gosto de pessoa, fazer amizade, faça amizade rapidinho com todo mundo. E, não, eu tenho que ver a tua empresa, coisa e tal, ele tinha se mudado pela empresa, ele era de São Paulo, se mudou pra empresa, para um outro estado do sul, família, alugou tudo, e chegou no final do ano, foi desligado. Mas foi desligado aqui assim, tchau, Fai, não tem aquele cuidado, você se mudou, então um períodozinho aqui de ajuda, de família. Não, tchau, se vira. Cara, e a pessoa pedindo, não, eu vou pedir ajuda, vou te mandar o currículo. E, cara, não, calma aí, vamos conversar, arrumei um dia à noite, pode falar à noite? Me explica um pouquinho, me fala um pouquinho mais. Assim, acho que eu peguei 20 minutos só pra ele me explicar um pouquinho a mais. Deixa eu ver se eu consigo. Eu nunca tinha trabalhado, mas assim, todo mundo que tá em volta é indicação de alguém, com algum amigo. Cara, deixa eu ver se eu consigo e, putz, falando com um ou com outro, não sei se eu vou conseguir. Vira e mexe, teve um dia que ele tava chorando, mandou mensagem, eu repetindo. E depois ele mandou mensagem, eu tentando em alguns lugares, mandando mensagem pra mim, pô, então, ó, além da minha esposa, você é a primeira pessoa que eu tô falando. Eu consegui, e eu falei assim, mas a vaga que eu tinha uma oportunidade, acho que não tava chamando ainda. Não era a vaga que eu consegui, não. Ele conseguiu uma outra vaga, mas a primeira pessoa que ele fez questão de falar depois da esposa dele era comigo. Legal. Por que eu tinha feito? Nada. E aí, vem em cima do que você tá falando, será que às vezes a gente não consegue tirar 5 minutinhos pra... Calma aí, deixa eu prestar atenção um pouquinho. Gente, a gente não vai conseguir fazer sempre. De vez em quando você tá na tua mesa, alguém pede uma ajuda, faz A e B. Mas calma aí, deixa eu parar de lado aqui. Cara, me fala. Deixa eu te prestar atenção um pouquinho aqui, se você vai. Tem uma provocação que eu gosto de deixar aqui sempre, que é o seguinte. Se você precisar mesmo, uma coisa extremamente urgente, você vai ter 1, 2 ou 3 pessoas que parariam o que está fazendo para poder te atender e te ajudar? E a pergunta é o inverso. Você seria uma primeira pessoa, se tiver alguém passando alguma dificuldade na vida, você seria uma pessoa que alguém ligaria você em primeiro lugar? Se alguma dessa resposta for não, acho que você tem que ver a forma que você se relaciona, você está aberto com as pessoas. Porque de repente você quer, mas de repente você é tão fechado, ou você não se relaciona talvez de forma genuína, que eu acho que eu ia falar o seguinte,
Putz, cara, se eu tenho uma relação verdadeira, que a pessoa, cara, precisa de ajuda. Cara, a pessoa vai parar, vai estar trabalhando. Cara, é igual coisa de família. Cara, não vou porque eu vou levar meu filho. Ponto. Tem gente hoje que tá tão envolvida no profissional que pede alguém para levar o filho e a prioridade é trabalho. Então, acho que a pergunta, até se você marcou alguém, tá muito ligada a isso. Será que você cria essa conexão ao ponto de, cara, se para você é crítico, para trabalho, para tudo, deixa eu te ajudar. E o inverso, se você vai ser essa primeira pessoa para alguém. Isso acontece com vocês? Momento de reflexão. Moji, aqui. Vocês acham que teria alguém que... É óbvio, eu vou botar um extremo aqui, tirando família, né? Porque normalmente família tá mais... Você acha que teria alguém que estivesse com uma dificuldade, você seria a primeira pessoa que ela iria ligar para poder pedir ajuda? E você acha que você tem alguém que, se assim, você tiver numa coisa... E normalmente, falando até pessoal, porque profissional... Assim, cara, se eu falar que eu tô com dificuldade, essa pessoa para o que estiver fazendo para ligar para o que atender vocês? Com certeza, né? Eu acho que até já, bom, ligar para alguém já aconteceu, né? De terem situações de, né, problemas pessoais ou de trabalho que, né, eu tinha meus apoios. A minha irmã, por exemplo, é um apoio muito importante para mim para uma série de coisas. Então, alguns problemas pessoais, eventualmente, a primeira pessoa que eu ligo é para minha irmã. Sim. Né? E ela me atende quando for. Mas tem alguém fora do mundo familiar que, assim, se tiver... Tem. Amigas, né? Aí acho que tem amigas Legal. que são aquelas que, né, a gente confia para tudo, né? E vice-versa, né? De, puxa, às vezes você começa numa mensagem de WhatsApp, você pode falar, né? Porque às vezes ligar de cara, você pode falar, é urgente? Posso, lógico, vamos lá. Inversamente, você tem pessoas que, fora do mundo familiar, que falam assim, se te mandar uma mensagem, até porque, de novo, as agendas são punk, você tá no meio do hospital, tá no meio lá, que se mandar aquela mensagem, fala assim, cara, para o que tu tá fazendo agora, tem. Com certeza. Tem. Mas as pessoas que... Existem as pessoas... Eu pararia, mas são poucas as pessoas que hoje eu olho ao meu redor que fariam o mesmo por mim. Isso é um fato. Do tipo, parar tudo mesmo. São poucas, eu conto nos dedos. Tirando a parte de responder, porque existe um nível hierárquico. Sim. Tirando familiar também. Sim. Quem são essas pessoas? São poucas. Nesses momentos mais extremos, assim, você acaba mesmo recorrendo à família, Isso. amigos próximos. Eu acho que eu fiz boas amizades no mundo corporativo, mas se eu tô no hospital, assim... Isso, é o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. Eu acho que vai nas relações mais familiares. Assim. Agora, eu acho que eu tenho, sim, muita gente com quem contar se eu me vejo numa situação que eu preciso de um apoio, eu tô sem emprego, eu preciso de ajuda. Tem boas pessoas que eu tenho certeza que vão me ajudar. E acho que às vezes tem aquela situação que você tá vivendo uma situação que te deu uma tensão e o estresse, que você pega e fala, você consegue tomar um café de 5 minutos comigo? Isso. Né? Isso. E eu acho que é isso, é uma mão, talvez, né? Não sei se você lembra no convite do aniversário do Conexão, de falar conexões pra vida, né? Porque, cara, assim, aí vem os teus valores familiares, a pessoa falando assim, você podia ser milionário, porque normalmente telecom, banco, hoje é tudo muito grande, porque dinheiro não existe. Você aprova aquele SAP lá, que assim, você não consegue, se for olhar 10, 15 anos atrás nesse mundo, você gastava, sei lá, mais de um bipo com relacionamento com o cliente, digitalização, reduziu. Eu lembro quando eu saí, o meu orçamento era 300 milhões. O dinheiro não existe, ponto. Mas aí que eu respondi para ela, assim, quem disse que eu não sou milionário? Porque as relações que você constrói, e quando eu saí da Oi, algumas pessoas me falaram e não aconteceu comigo, e aí de novo, é a forma que você se relaciona com as pessoas, verdadeiramente. Você fala, você sai da empresa, ninguém mais te recebe, ninguém mais se fala contigo. Todo mundo me recebia café e tudo isso ao ponto de um presidente, Francesco Renzetti, da Maviva, de uma empresa de contação italiano, enfim, que normalmente o pessoal tem eu sempre tive uma relação de respeito, atrito, a ponto que eu falo assim, se der problema, você me fala que eu te contrato como qualquer coisa aqui, sei lá, de consultor durante um período, que não sei o quê. Então, o que acontece hoje, se eu tivesse um problema e falar assim, cara, tô desempregado, eu tenho uma quantidade de pessoas que você pode ligar e falar o seguinte, toma, te ajuda o contrato, que acho que isso é importante nas relações, que as pessoas acabam errando quando estão no auge.
Porque quando você tá no auge, você não tem tempo mais para receber, não tem tempo mais pra tomar café, você não tem... Aí você tá mal, tá desempregado, aí você quer falar com todo mundo. Aí você, mas... Surgiu de onde? Tentei tomar um café com você não conseguiu nem tomar café comigo? Tentei fazer isso e não tá? E vou deixar claro pra todo mundo. Eu tô lá com o Felipe na Target. Eu não lembro, vou perguntar pra ele que eu já falei, não sei se é 96 ou 90, um dos dois. Da contratação dos executivos, é indicação? Correto. Ou seja, ou é a indicação que mandou, ou mesmo que você tenha aplicado, ele vai perguntar pra alguém sobre você. Sim. Então, assim, acho que 90% das contratações cansa de mandar, quando tem alguma vaga, você conhece alguém lá, se leve, o presidente, ou você conhece as pessoas aqui? Finalmente, calma aí, conheço ou vai. E o segundo, do 90 ao 96, são as pessoas que estão no momento do auge, onde faz os movimentos, não no momento da baixa. Então, como você se conecta tudo no auge, é que onde você está bem, que se estiver na baixa, você já não está. Então, é importante você ter essas relações, porque aqui vem grandes executivos e estão aqui de coração compartilhando a história de vida de vocês, mas tem muita gente que, não, minha agenda é complexa, isso quando responde, né? Não, tô sem tempo, não, vou marcar um dia, e na hora que tá mais ou menos, cara, vamos marcar, aí sai caçando atrás de todo mundo, né? Então, acho que esse é um bom tema para poder refletir. Que eu queria fazer uma pergunta invertida, tô falando, se passar aqui, a gente já tá passando um tempão, mas antes da gente ir para as perguntas finais aqui, as mais divertidas, fazer uma pergunta rápida só para não esquecer. Vocês têm alguma coisa... Às vezes eu perguntava assim sobre erro de liderança, mas o pessoal fala assim, da página 10.000 ou da página 5.000, que assim, a gente comete milhões. De qual página que você quer? Mas eu gosto de fazer uma pergunta diferente, que é o seguinte. Teve algo que aconteceu com vocês, que fizeram com vocês viram próximo, alguma coisa que marcou vocês do que não fazer? Você fala o seguinte, cara, isso aqui... eu nunca vou fazer, ou se eu tiver que falar, nunca vou deixar repetir, ou alguma coisa que marcou assim do que não fazer. Porque a gente aprende com o que fazer e o que não fazer também. Mas alguma que marcou do que fala assim, cara, isso aqui é o que não fazer. Falando na relação com as pessoas, né? De liderança, né? Seja de liderança, seja na vida pessoal, seja... Porque, de novo, hoje, graças a Deus, o pessoal entende melhor isso. Já não dá pra separar a vida profissional, pessoal, enfim. Hoje isso já tá mais explícito, no passado não. Mas teve alguma que marcou com vocês do que não fazer? Eu tive uma, que veio rápido a hora que você perguntou agora, de tanto que tá gravado, né? Mas em uma das casas pela qual eu passei, é bonito a gente falar da cultura do erro, que tem que errar, para daí você pegar e corrigir, aprender, não fazer o mesmo. E óbvio, conseguir dar grandes saltos. Você não dá grandes saltos se você não arrisca, se você ficar preso no medo, né? E aí o que aconteceu? A gente arriscou. A gente precisava dar esse salto e não deu certo num primeiro momento, mas de forma controlada. E o que aconteceu? A sabatinada pública, que eu acho que é pior do que a sabatinada individual. Então, acho que o líder dessa empresa, eu vou escolher 3 projetos aqui que não deram certo, mas não no sentido de, pessoal, não deu certo, mas aprendemos com o erro, esse a gente vai descontinuar e esse a gente ainda vai insistir. Não, sabatinada no sentido de erramos feio, erramos isso. E aí, a depender do nível de maturidade do profissional, você mata ele nesse momento. Ele pode muito bem ficar preso naquele ponto de, então eu não vou me arriscar, então eu não vou fazer algo a mais, eu vou fazer algo que eu conheço. Esse foi algo que me marcou como não fazer. Perfeito. Tá? Então... Perfeito. E assim, toda vez que aparece a palavra erro aqui, eu gosto de falar 2 coisas. O pessoal é chato, sou chato, vou repetir. Evite erros evitáveis, por favor. Porque essa coisa do jargão de errar é legal. Assim, pergunta para as pessoas, outras pessoas já vivenciaram isso. Vamos erros evitáveis, mas o pior para os líderes é o tema da punição severa. Punição severa. Você quer criar um ambiente que assim, não, pode inovar, errar é aprendizado, aí erra, o cara, pelo amor de Deus, excelente exemplo. A gente não pode romantizar o erro como... Não, porque senão vira... Isso. Não, gente, responsabilidade também, né? E se errou, corrige rápido. Mas o ponto da sabatinada, você mata o profissional. Boa. Aí eu tenho 50 anos, né? Vários anos de carreira. E aí a gente antigamente tinha culturas empresariais em que você focava muito na competição entre áreas e entre pessoas
E às vezes isso virava um negócio que não é muito saudável, do tipo sabatinas, do tipo resgatar provas, né? Não sei se vocês já tiveram que fazer isso na vida, caçar o e-mail para ver quem que errou e tal. E eu acho que isso é muito, muito ruim. Isso realmente, dependendo da maturidade do profissional e do momento que você pega, você pode acabar com a autoestima de alguém. Sem dúvida. E aí eu não vou dizer que foi um negócio que, nossa, vira do dia para a noite, não sou mais assim, mas a gente vai aprendendo. E aí o ambiente ajuda, né? E a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Então eu acho que é isso. Assim, E o caça-prova, você deu esse... isso nunca mais. Existe uma palavra que tem falado bastante, acho que faz muito sentido, é o tema da intenção também. Porque você, assim, cara, eu preciso corrigir, preciso orientar. Acho que a gente envolve tecnologia, tive um período lá e assim, tem coisa que aconteceu comigo, não foi ideia minha, tá? Do time que fazia. Que a gente sempre falava assim, cara, tenta que qualquer problema seja nosso, porque se for nosso a gente resolve rápido. Porque era operação, e operação você não pode perder. Mas não era problema nosso. Dane-se, vê se é nosso pra gente resolver rápido. Porque pra gente olhar pra frente. Depois vamos ver o que pode melhorar. Porque eu fiz na época lá aquele PMI, eu tirei certificação, não me serviu pra porra nenhuma, enfim. E você tem um monte de ensinamentos. E assim, uma das coisas básicas que lições aprendidas, a gente não usa lições aprendidas. Onde está a tua base de lição aprendida para as outras pessoas não cometer erro? Um arquivozinho de Excel guardado. Nesses projetos deram certo isso, nesse projeto deu certo. De oportunidade, se não é consultoria, pouca empresa tem. Porque a galera não gosta de compartilhar sucesso para a empresa crescer. Então já começa isso. Pouca. E consultoria normalmente você tem porque precisa do projeto. Cara, lições aprendidas você não salva em lugar nenhum. Então, às vezes, se você for pegar na intenção de para ninguém cometer um erro depois, vou olhar, aí volta do erros evitáveis, ninguém quer procurar alguém que já errou, as pessoas têm preguiça de... Cara, a pessoa tem preguiça de fazer uma consulta de 5 minutos. Cara, vou ter uma reunião com a Natália, uma apresentação, deixa eu lá no LinkedIn se alguém conhece ela. Flávio, você conhece a Natália? Qual o perfil dela? O que ela precisa? Uma vez uma pessoa me pediu ajuda com um executivo que não estava com dificuldade para implantar um projeto inovador. Quando falou quem é na hora, porque eu conheci, eu falei, tu não vai conseguir nunca. A pessoa começou assim, tu nem sabe quem é. Conheço. O cara tá para se aposentar. O cara vai fazer um projeto que vai ser extremamente no momento de aposentadoria. A pessoa não... Então, assim, sabe, foram detalhes extremos e que as pessoas ficam caçando. Cara, acho que esse exemplo nunca surgiu aqui também. Que é isso, eu tô mais preocupado em justificativa do que efetivamente ir para frente. Putz, ótimo. Acho que eu traria um exemplo que caminha até pelo extremo oposto da questão, né, de ficar procurando o erro. Eu acho que a gente também tende e tem o risco de correr, de entrar em discussões e reuniões e as pessoas não falarem o que verdadeiramente pensam a respeito desse assunto. E isso tem, eu percebo que isso acontece cada vez com mais frequência, sai todo mundo, né, foi tudo bem ali no palco, mas ninguém de fato concordou ou consentiu ou chegou a uma conclusão final. Então eu acho que assim, falar a verdade de maneira cuidadosa, né, empática, né, e que traga seu ponto de vista, nós estamos ali, né, cada um com um ponto de vista. Então eu acho que isso é um trabalho do dia a dia muito difícil, bastante desgastante, mas acho muito, muito importante. Então, a coisa de sair de uma reunião com aquela sensação de que tá tudo bem, mas não tá nada bem, na verdade. Todo mundo está aqui não tá nada bem, tá... Putz, cara. Muito incômodo. Que bom, a Flávia falando isso, que acho que as dores de CX, aí, da experiência do cliente, essa é uma dor que ainda mais no se eu falo na América Latina, que as pessoas estão sempre querendo estar alinhados, né? Eu tive a experiência com um chefe português, um europeu, que é mais... Cara, tem problema. E tem uma fatídica CEO, um monte de diretor que não sei o que, o problema... E pau começou... Cara, acho que a reunião acabou, a discussão, porque não tinha alinhado antes aquele problema com o outro, porque ele já queria ter resposta na hora. Vai falar assim, não precisa responder agora. Eu tô falando de problemas com todo... Não, mas você tinha que me falar porque eu já respondi o plano de... As pessoas estão preocupadas em se defender do que, assim, temos um problema. E aí, que ficava assim, aí tem um tema, aí vem um lado cultural, né? Que assim, cara, tem problema e vamos resolver. E a gente é muito pessoal, tem aquela preocupação da pessoa não ficar chateada. É óbvio que dá pra gente tomar uns cuidados, que é muito pessoal, porque com ele eu fiquei meio assim, que foi bem no início da vinda dele. Mas depois eu entendi que era a cultura dele, que uma vez ele tava numa reunião e tinha um gerente, que o cara tava puto, o cara começou a brigar, assim, o cara foi demitido. O cara só faltou xingar no meio de uma reunião lá, o vice-presidente, e ele olhando assim de uma cara, e assim,
Eu tava com um problema, a gente tinha que resolver o problema. O que aconteceu? Você tá tudo bem? Você tá tudo bem com você? Sabe qual é o problema? A família. E o cara ficou mais puto ainda depois. Porque, assim, era um problema e a pessoa levou pro lado pessoal o problema. E a gente leva muito isso de quero estar alinhado ao lado pessoal e não quero resolver o problema. Eu acho que isso Excelente. atrapalha o processo de melhoria, de evolução, né? Enfim. E eu acho que tem que tomar cuidado na comunicação, né? Eu acho que não é para chegar... Tem que tomar cuidado com o julgamento. Quando você está trazendo o seu ponto de vista, você não consegue entender exatamente como é o outro ali naquela jogada, naquela questão que você está discutindo. Mas a gente tem que falar a verdade, né? Então, vamos lá, né? E aí volta do sobrar um tempo. Será que você está tendo tempo para conversar com outras pessoas e perguntar o que ele faz? Quantas vezes você está no café e no almoço... Cara, não fala de você. Não fala trabalho, não fala de você. Ou pergunta da tua área. Eu tava fazendo uma mentoria para uns líderes. Eu falei, cara, você perguntou para uma outra área técnica o que é o trabalho dele? A pessoa gosta. Quer saber o que eu faço? Quanto tempo você tira para você saber das outras pessoas? Que nesses momentos, de novo, você não tem que mudar a sua opinião. Mas pelo simples fato, eu não sei se falei aqui hoje, enfim, quando as coisas estão próximas de mim, você repete. O César teve aqui da Johnson. E ele falou, acho que não foi ele, tá? Acho que foi alguém. Que, para entender os outros, ele estava estudando outras religiões. Que é uma coisa forte, que é religião. E ele estava comentando que no início, não sei se foi ele ou foi uma pessoa que... Cara, a pessoa tava... Sabe aquela coisa que fazia mal? A pessoa queria responder, mas assim, não tinha ninguém para responder, que era você que estava estudando sozinho, assim, não tem ninguém para debater. Que aos poucos isso foi parando de fazer mal e começou a falar assim... Cara, entender o outro lado, não mudou, não muda a sua religião, não muda. Mas na hora que você começa a entender outros lados, falou que a mente abriu de uma forma que, assim, que ajudou na vida pessoal, ajudou na vida profissional, que não muda as opiniões, não mudou quem é, não mudou seus valores. Mas quando você vai para um outro extremo que você é contra, automaticamente, se você estiver numa reunião e a pessoa fala assim, putz, legal, não concordo, mas seja educado e vai... Cara, são seres humanos, automaticamente você, porra, não concorda comigo. Não é. Sua amígdala. Não, só assim, não, assim, cara, de repente é um negócio que até faz sentido, mas automaticamente você já fica assim, porra, não concordou comigo, não faz aquele mal. Mas eu acho que esse ponto, Flávio. E se todo mundo concorda, tem alguma coisa errada em tudo, né? Porque, não tem como concordar em tudo. É certo de que tem alguma coisa errada e ninguém tá vendo. Putz, excelente exemplo. Vamos lá, indo pra nossa... Tô falando que se deixar a gente fica 2, 3 horas aqui. A gente tá ali no vinho, tá no shopping, no jantar. Por isso que até a gente passou. Tem uma coisa que é muito importante, que, cara, grandes executivas, mulheres incríveis, tudo isso, mas são pessoas reais, vida reais, que as pessoas acham que são super-heróis. Aproveitando, então, isso, quando vocês não estão pensando em 0 de trabalho, o que vocês gostam de fazer, o que tá aquela energia, o que aquela coisa te traz felicidade, não é que a gente não pode ser feliz no trabalho, o que vocês gostam de fazer quando são 0 e um superpoder de vocês. Então, um superpoder, assim, sua família, seus amigos, se tiverem que fazer o churrasco, putz, é ela que só sabe fazer isso. Se tiver que planejar aquele superpoder que amigos, familiares, se for isso aqui, pedem pra vocês têm que fazer, que você é melhor do mundo naquele aspecto. Então, quem são vocês? Vocês gostam, que as pessoas podem esbarrar, conhecer vocês por aí? E um superpoder, que o pessoal sabe, ó, se for isso, amigo familiar vai pedir pra você que você é melhor do mundo. Vou começar. Tô num momento de vida cheio de hobbies ultimamente. Não sei se sempre foi assim, né? Quando a gente tem criança pequena, o tempo fica mais limitado, mas agora com eles grandinhos, tô fazendo um monte de coisa. Então, eu gosto muito de yoga, meditação, tô estudando filosofia. É mesmo? E tá aí, ó, super legal. Eu gosto de ler bastante também, faço dança do ventre. E agora faz 1 ano que legal. tô indo. Então já fiz uma prova de 15 quilômetros, tô super orgulhosa. Então, mas você tá correndo pra distrair ou tá correndo como merda? Daqui a pouco teve alguém que falou assim que parou porque tava começando a se pressionar na corrida, que assim, não consegui meu tempo maior, mas calma, não era pra eu poder relaxar, né? Eu não sou a louca do tempo, mas eu tava curtindo esse negócio de fazer cada vez mais, sabe? Aí 10, agora 15.
Daqui a pouco é maratona. Então, mas eu acho que eu vou maneirar com isso, porque, né, tem que cuidar do joelhinho também. Mas, enfim, tô fazendo esse monte de... E dança, você continua, às vezes, praticando, indo pra... Eu faço uma vez por semana, mas... Pô, uma vez por semana, tá? É o que dá. Mas ano passado a gente teve apresentação, me senti adolescente em atividade escolar no final do ano, sabe? Fazendo apresentação, foi muito bacana. Que maneiro! Muito legal. Aí, ó. Aí, as boas lembranças daí, né? E qual que era legal, cara. Eu gosto de dançar, mas acho que seria legal, né? Fazer apresentação, alguma coisa diferente, assim, gente, você faz isso. Foi bacana. Foi um frio na barriga, né? Porque é muito tempo que eu não fazia esse tipo de coisa, mas foi muito legal. Nessa idade, ficar fazendo apresentação. Não tem nada de idade. É verdade. Nós somos jovens há mais tempo. É isso aí. É isso aí. E aí, figurino, todas aquelas coisinhas. Legal. Boa. E o superpoder? Superpoder. Eu sou boa de organizar viagem pra Disney. Que legal. Se é viagem pra Disney. Eu sei. Parece consultor. Eu poderia. É mesmo? Fazer isso como um plano B. Eu faço sem fazer tudo. Pô, isso ajuda, hein? É difícil, gente. Isso ajuda, Tem hein? gente que vende essas coisas. Não, eu tenho um amigo que tá morando nos Estados Unidos, a esposa dele que trabalha viagem, ajuda porque para você conseguir otimizar mais o tempo e aproveitar, você dá umas dicas que são valiosíssimas, porque como é muita coisa, você se perde no tempo, e tem gente que erra, quer fazer muita coisa, você tá criança e cansa, aí você não aproveita. Ó, dica, essa é valiosíssima. Gostei. Então, a figurinha da Super Disney, da super heroína. Is here. Boa. Acho que o meu... Comecei a praticar alguns hobbies. A minha mente, ela é acelerada. Então, como é que eu consigo desacelerar ela? Eu sou montanhista. E a montanha realmente consegue me trazer esse momento presente. A gente sempre está no passado ou no futuro. Uhum. E quando você entra na montanha, não tem como. Os primeiros dias, realmente, você pensa um pouco no passado, no futuro, mas depois não dá mais. Então, realmente, é o momento que você desacelera a sua mente, você zera o seu HD e você consegue estar lá. E aí... Não, mas calma. Não, mas isso que eu ia perguntar. Porque agora falou montanha, tô fazendo uma trilha aqui, não sei o quê, mas ela falou assim... Ela faltava pro almoço. Quando falou assim, nos 3 primeiros dias, eu falei assim, não, então A última que eu fiz agora no começo... Comecei no final do ano e terminei agora no início do ano, foi a Aconcagua não, a Aconcagua é o próximo, o Kilimanjaro. E aí são 9 dias no total. E é maravilhoso, é um aprendizado em vários sentidos. É tanto de reduz a sua ansiedade, senão você não chega no cume. E assim, jargões, mas é um fato. Se você só pensa no cume, a sua jornada realmente ela fica chata, porque você só tá lá. Então, você conseguir realmente ficar no presente e curtir aquele momento. Tem muita coisa quando a gente desacelera que na vida louca que a gente tem, a gente não consegue observar. Desacelerando, você consegue. Legal. E aí, o outro ponto, a parte de resiliência, sem dúvida nenhuma. Acho que eu tô com a Aconcagua na cabeça, que é o próximo. Mas o Kilimanjaro, a hora que você olha para cima e você fala assim, caramba, ainda falta tudo isso. Como é que você você, mais uma vez, organiza suas ideias aqui no seu cérebro, na sua mente, e você não deixa ela tomar conta de você. Uhum. E aí você vai passo a passo. Lá no Kilimanjaro é pole. Você não pode acelerar demais, você não pode devagar demais. Não tem um meio termo para tudo isso. Eu acho que o outro é com você, porque em toda essa expedição, você está dormindo em barraca, você está comendo comida que não necessariamente tem o tempero que você gostaria ou que você gosta, seu dia a dia. O banho, ele é adaptado, ou seja, lencinhos, e é o que faz parte. E aí, quando você chega na sua casa, a sua cama quentinha, aquela sua comida com o tempero que você gosta, o cheiro, seu ambiente, você passa a dar mais valor àquilo. Sem e aí, dúvida. Lembra do ponto de celebrar também? Sem dúvida. Você celebra o quanto você conseguiu se desenvolver como ser humano para atingir aquilo, e o fato de você ter um lugar para voltar. E aí esse lugar realmente é o que você também conquista. Não, e fora tem um tema anterior que também é a preparação para ir, né? Pô, a preparação para os desafios. As pessoas vão nos desafios, mas não estão nem preparadas para, né? É um pré-requisito. Então, se você não se prepara, você para no caminho. Você não continua. Então, os treinos,
Eu fiz treino tanto de pilates, quanto também o treino de força, que era musculação e cardio. Mas tiveram pessoas no grupo que não fizeram e foram. E pararam. Não deram continuidade. E aí até aquele ponto de o individualismo de algumas pessoas, né? Porque você atrapalha o grupo. Não é simplesmente você. Você tem que pensar que as pessoas, elas formaram um time para conseguir chegar e atingir o cume. E essas pessoas, elas estão impactando porque não fizeram a parte dela. Eu acho que é a primeira vez que passou aqui uma monta, cara. Tá vendo aí? Legal. Cara, Já é super. eu acho que eu tenho alguns outros desafios. Eu tenho um grande amigo que gosta de umas aventuras meio loucas. No outro dia ele tava, não, vamos lá, a gente vai na Bolívia, que não sei o quê. Não, a gente vai atravessar o deserto. Estavam discutindo com outro amigo como é que a gente vê bateria, porque no deserto, caso do sal pode descarregar, a gente parar no meio. Falei, cara, você não pra um lugar, tu pode ficar no meio do lugar, irmão. É isso que você quer, mano? Não, vamos. Eu falei, não. E o superpoder, tem alguma coisa que o pessoal sempre pede? Quer dizer, não sei se o pessoal te pede pra levar pra montanha, não sei se assim, que vai te pedir, deixa eu levar pra montanha. Eu acho que o superpoder... Só perguntar, levar pra montanha, você foi, mas era com familiares, amigos, ou era com pessoas que você não conhecia? Não conhecia, a única pessoa que eu conhecia era meu marido e uma amiga que eu convidei. Mas seu marido também era montanhista ou você obrigou ele a fazer essas coisas? Né? Ele é montanhista. Só pra saber se foi na... Né, Isa, que tá nos bastidores que obrigam, mas vamos caminhar de manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, coitado dele, não. Então tá bom. Mas superpoder, eu gosto de viagens diferentes e exóticas. Então, as pessoas, elas vêm até mim justamente pra gente ter viagens diferentes. Pra lugares que normalmente... Normalmente a gente não iria pra esse lugar. Não. Essa pergunta já não é nem fazer, porque normalmente o pessoal fala de viagem e fala, mas é viagem light, você vê o hotel antes, ou é viagem no meio do mato? Então você já falou que a viagem não é o... E as pessoas experimentam, não sei quem foi na Amazonas, sei lá, tem o negócio do chá, que não sei o que, o pessoal vai experimentar tudo, fala, não, experimenta tudo, mas se tiver no meio passar mal, não vai passar mal não, vambora. Eu preciso rever meus... Talvez não. Preciso rever ou talvez não, né? Do esporte, né? Do resort. Do resort. Eu também. Deixa eu ficar tomando meu chopp. A Godoy tava fazendo... A Godoy tava fazendo maratona e às vezes eu tava caminhando, aí de vez em quando eu dava uma corridinha, filmava ela. E legal, vou pro Rio fazer a maratona. Eu falei, deixa eu te contar uma verdade. Eu caminho 2 km só. Eu posso assim, o pessoal vai correr, eu fico lá no final no bar, tomando a cerveja. Quando vocês chegaram, eu fico na chegada, né? Mas, boa. E aí, quem é você e o superpoder? Não, subiu o sarrafo. Agora o que você dança? Você faz montanha radical? O meu é bem básico e simples. Bom, eu gosto muito de ficar em casa fazendo nada, né? Também com minhas filhas, isso é parte do meu tempo. Mas nada mesmo, nada de ficar trabalho. Não. Às vezes lendo uma coisa que não seja técnica. Que não seja técnica. Né? Um livro mais romance, alguma coisa assim. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu faço spinning, faço yoga, algumas atividades físicas também, né? Porque também já tenho 51 anos, então a gente, né, precisa garantir que vai ser melhor. Tá nova. Então, que mais? E eu acho que gosto muito de cozinhar também. Cozinhar é uma coisa que... Mas daquelas de fazer as suas próprias receitas, dar aquela criada, uma inventada. Então, assim, vou fazer um risoto de alguma coisa, eu vejo o que eu tenho e invento, né? E junto com o que tem lá no dia. Às vezes nem me programo muito antecipadamente. Também acho que uma coisa que eu tento fazer nos fins de semana e nos tempos livres é não necessariamente ter uns compromissos muito assim, já vou me preparar porque eu vou cozinhar amanhã. Não. Depois eu vejo que eu vou cozinhar amanhã, né? Vamos fazer na hora, porque a vida já é tão cheia de, né, uma rotina tão intensa. Legal. E acho que conectar com os amigos também tem sido bacana, né? Assim, como minhas filhas já são grandes, eu me separei não faz muito tempo, então acho que... Então você tá reunindo com as minhas amigas, né? Enfim, é bacana. Então vira e mexe, a gente vai encontrar aí a Flávia nos restaurantes, mas fora ou na casa? Fora mesmo? Eu saio bastante também pra comer fora, enfim, às vezes em casa, né? Acho que é bom dar uma mesclada. Misturar. E aproveitar que as minhas filhas ainda estão muito em casa, né? Tem daqui a pouco, mãe, quero morar fora. Não, mãe, já foi. E o superpoder, o que suas filhas, suas amigas pedem? É elas que pedem pra você cozinhar? Não, melhor não arriscar, a gente faz em conjunto. Ou tem o que é um superpoder que você fala assim, não, se você perguntar sobre... E não fala sobre saúde, né? Porque saúde tá falando de trabalho, né? Ser médico em qualquer lugar significa que alguém vai te perguntar alguma coisa, vai fazer uma consulta. Já que eu estar viajando no ano novo e fazer sutura
de uma criança que se machucou, né? É mesmo? Acontece, tem de tudo. Sutura não foi uma sutura com agulha, mas Sim, foi sim. um ponto falso. Não, mas isso é legal. Vejo em filme, acho que deve ser legal, né? O pessoal falando, tem algum médico aí? Tem algum médico aqui? Não, tem. Significa que vai ter trabalho sempre. Isso vai sempre acontecer. Agora, eu acho que cozinhar é um superpoder. É. A minha mãe cozinha muito bem, minhas avós cozinhavam muito bem, enfim, mas ao mesmo tempo eu não faço as mesmas coisas que a minha mãe. Então, quando a gente tá junto, por exemplo, né, cada um tem um papel. Ela faz as comidas mais tradicionais dela, bobó de camarão, enfim. Eu vou mais pra linha dos risotos, uma coisa de polvo, enfim. Cara, viu outro nível, né? Não, e quando as amigas, desse encontro de amigas, é você que faz? Às vezes não, depende um pouco do tempo, né? Normalmente melhor não, deixa ela. Não, às vezes sim, eu gosto de cozinhar, mas e aí também até por isso no meu apartamento a cozinha é grande, pra dar pra ficar todo mundo dentro da cozinha. Porque isso também é legal, que não é cozinhar, é todo mundo junto ali conversando. Conversar. Teve uma outra pessoa que teve aqui que assim, putz, cara, eu viajo sempre. E ela falando que como era muito ansiosa, muito acelerada, cozinhar era uma terapia, né? Eu falei, pô, mas criatividade não é por causa disso, é por causa do tempo. Eu falei, tempo? Por quê? Porque como comida, dependendo do que for, você tem que ficar 5 minutos, 5 minutos, você não consegue acelerar, não consegue fazer nada. E começou a ser pra ela que assim, sabe aquela assim, eu tenho que esperar os 5 minutos, eu tenho que esperar os 10 minutos. Então começou a virar uma terapia. Pra você se acalmar. Pra você se acalmar, porque assim, cara, não adianta, você não vai conseguir acelerar o tempo. Então foi uma forma de, pra quem tá querendo, que gosta muito de as coisas mais rápidas, acelerar, eu falei, putz, cara, é um bom exemplo. Lembrei de uma coisa aqui, só pra. A gente vai pro fechamento, mas essa tem que ser rápido. Já que você falou de amigos, gosta de estar com amigos viajando. Se nós tivéssemos agora, até pro pessoal saber, pessoal, vocês conhecerem que são pessoas reais mesmo, tá? Se tivessem aqui mais 1, 2 da manhã, no encontro com os amigos, tomando os vinhos, espumante, chopp, whisky, sei lá o que vocês gostam de beber, drinks, e tivesse falando assim, putz, cara. Só que uma coisa engraçada, trágica, cômica, alguma coisa engraçada aconteceu. O que você contaria? Publicável, né? Porque tem 2, 3 da manhã, dependendo do grupo de amigos que você tá, tem coisas que não são publicáveis. Que vocês falam que tem que ser... Tem hora que você tem que rir de você mesmo. Porque a mesma coisa que a gente tem que parabenizar, tem hora que a gente tem que rir também das coisas, porque a vida também, enfim... Pode ser que em alguns momentos, naquele momento, não foi tão engraçado, mas depois, cara, não vira piada. Então, estamos aqui 2, 3 horas da manhã, de repente você tá assistindo agora, pode ser 2, 3 horas da manhã tomando isso aqui. Que vocês contariam, que já contaram, contaria assim uma coisa que, cara, engraçada na roda lá dos amigos. Nossa, tem uma aqui. Fui ensinar minha irmã a dirigir, né? E, poxa, eu vivo em São Paulo e Sorocaba não tá muito diferente de São Paulo com relação à violência. E aí, estava lá a Silvia dirigindo o carro, eu do lado, e tinha esses camburões de polícia que levam presos, né? E a gente estava bem atrás. E a gente, fomos assaltados em São Paulo um bom tempo atrás e fica aquele trauma, né? E aí, de repente, eles pararam lá em Sorocaba, numa avenida, numa rua que é pouco movimentada, parou e, de repente, desceu o guarda com um fuzil. Nisso, a Silvia, o que eu faço? Eu falei assim, eu acho que os presos escaparam, foge. A gente parou o carro, no meio, assim, dessa rua, tinham carros atrás, a Silvia descalça, deixou o sapato dela lá no carro, e a gente correndo, a gente não entendendo, porque as pessoas não estavam correndo e olhando pra gente, né? E aí, de repente, a gente parou, aí uma senhorinha lá da casa dela, que estava observando tudo, falou assim, Fia... Deu medo, né? Mas não era nada, não. É que a cadeia, o presídio é aqui na frente. Eles só estão levando os presos. Cara, imagina, saindo. Foi uma loucura. Foi assim, sabe quando você... Acho que até os presos ficaram com medo de vocês. Já a pessoa correndo aqui. Mas foi muito engraçado. Porque imagina a gente voltar pro carro, daí, com todo mundo olhando e os policiais também dando risada. Foi muito hilário. Foi muito hilário essa. Essa marcou. Não, mas sorte que nem correu, porque normalmente eu já vi esses videozinhos aqui. Se você estiver aqui em São Paulo, do nada, começar a correr, vai ter gente que vai. Atrás. Que vai formar uma fila, vai formar também. Né? Que vai achar que tá acontecendo alguma coisa, que vai assim, vai não tomar. Acabou, excelente. É bom, eu, né,
vida, na minha maternidade ao longo dos anos, aí algumas vezes eu esqueci filha na escola, enfim, uma série de coisas. Esqueceu? E acho que esquecer de buscar, esquecer a filha e a amiga do rodízio. Então você imagina, né? Mas tudo bem, tem que rir pra não chorar, né? Você fica culpada, mas resolve, dá um jeito. E já aconteceu também de eu ir no aniversário de amigos com elas em dias errados. Então, é festa de aniversário que você se programa, compra o presente, desce todo mundo do carro, chega no buffet, né, infantil naquela época, mas o que é esses dois nomes? Não era outro nome do amigo que vocês estavam lá? Aí você vai, cheguei lá na recepção, não, realmente, essa festa foi a semana passada. Já aconteceu mais, pelo menos 3 vezes. Cara, aí, essa já aconteceu comigo em não sei se foi um voo, já aconteceu comigo assim, de trocar também datas, né? Era de uma, quando chegou lá, era data diferente. Mas essa assim do aniversário, ainda mais eu vendo outro. Pô, coitado das crianças. Não podia deixar entrar. Não pode entrar nessa festa, não, já tá com presente aqui. Teve uma até que falou: você não quer ficar, já que tá aqui? Cara, boa. Aí suas filhas estão lembrando assim: mãe, eu lembro disso, que não foi. Boa. Cara, mas esqueci de fita mesmo. Faz parte. Fortalece. Eu não lembro de nada assim muito engraçado, de verdade. Assim, eu lembrei de perrengue de viagem, sabe? Esses são os melhores. Separada por policial na Espanha, porque estava correndo. E aí você tenta se entender com o cara. E era meu chefe que estava dirigindo, né, que a gente estava numa viagem a trabalho. E aí ele tentou negociar, sabe? Achando que dava para negociar. E aí, gente, não é nem engraçado. Eu fui morrendo por dentro, assim. Falei, gente, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E, obviamente não deu certo. 300 euros aí. Não, mas foram presos, mano. Não, graças a Deus. Mas eu fiquei com esse medo. Eu falei, não, vai acabar isso muito mal. Depois a gente deu risada, mas eu achei terrível. E eu lembrei também de uma vez que na Disney, né, fui com a minha mãe, meus filhos eram pequenos, e meu filho esqueceu uma espada luminosa lá fora, mas a gente já tinha passado da imigração. E minha mãe, sem pensar, eu tava com o passaporte dela, tava com tudo dela, ela não fala inglês. Ela, eu vou lá buscar. Gente, quase perdemos o voo. Porque depois ninguém deixava ela voltar, porque não pode mais voltar. Mas aí teve uma alma boa que nos ajudou. Foi desesperador, né? Meus filhos começaram a chorar, porque eu sempre falei, calma, gente. Vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai se reencontrar. Mas foi um perrengue. Caraca. Não, imagina isso. Não, volta, não vou ficar preso. Precisou de uma espadinha luminosa. E essas coisas eu tenho. Depois eu vou até achar o telefone que você falou de viagem. Eu tava fazendo acho que foi uma premiação em Las Vegas, a gente foi fazer uma escala em Dallas. E aquelas coisas de avião, né? Tinha uma pessoa trabalhar comigo, medo de avião. E o avião tá com problema. E o cara começou. Aí tinha um voo vindo pro Rio para São Paulo. O de São Paulo ia seguir, que era o dele, vinha. Ele já tava desesperado, preocupado. Mas ele fala que tá com problema, todo mundo. Mas não era nada. Aquelas coisas de avião que não tá cheio e fica. Aí faz os grupos de brasileiro. Todo mundo grupo de brasileiro. E aí o pessoal começa a dar lá lugar pra ficar. E a gente fala, pô, não tem como a gente ficar junto. Fala, não. Melhor você ficar nesse aí que tem gente que vai ficar em hotel de beira de estrada. Quem vai ficar no hotel de beira de estrada? Eu. E aí depois começa a conversar com aquelas pessoas, assim, eu me viro em inglês, mas nunca uso, né, inglês, não é? Você começa a ajudar as pessoas e na hora que eu chego pra lá, você fala, não tem mais meus quartos. Você não tem, porque as pessoas foram, eu fui pro final porque tinha muito casal, tava sozinho. Não tem mais quarto. Aí tinha até um casal que falou, pô, tu quer dormir com a gente? Eu falei, pô, assim, fica... calma aí. Comecei a filmar, da América, era da América lá, na Del, sei lá. Então você quer... Não, calma aí, tem um quarto aqui. Arrumaram um quarto pra mim, não. Tudo sujo, blá, blá. Mas o que marcou que quando eu acordei de manhã, que a gente foi tomar um café, e na hora que a gente falando assim em português, cara, veio uma coroa falar comigo, veio um coroa me abraçou, e eu assim, por quê? Porque eles estavam na Disney, e aí os filhos ficaram e botaram ele no avião, eles ficaram, vem embora. Como o avião não veio, eles ficaram, não falavam nada de português, não falava nada, foi pra esse lugar, e na hora de deixar o passaporte, a pessoa, não sei se não entendeu, ficou com o passaporte, achou que travou o passaporte, e o coroa falou, não, eu tenho filho deficiente que eu tomo conta, e o coroa começar a chorar e tudo, a gente tentando, sei que a gente foi, levou, pegou tudo isso, todo ano ficou durante um período, que eu lembrei isso agora, eu vou tentar caçar, naquele período ele me ligava, me mandava mensagem, mandava isso pra gente, porque ele ouviu falando português e falou assim, então são aquelas coisas que não aconteceu direto, mas imagina o desespero dessa pessoa e desse casal de idosos sobre isso. Então, são algumas coisas que
Hoje deve, aí de novo, deve estar virando piada, teve o dia, tudo isso, mas foi super legal. Então assim, o que eu queria... Putz, tá vendo quem tá assistindo aí direto, né? Quem tá aí no carro ouvindo, se deixar a gente vai com essas férias, não se preocupa não. Depois a gente vai chamar ela de co-host de novo, elas vão estar aqui, vocês vão conhecer a história. Mas eu... Ih, cara, tinha bem um tema que a gente falou. Lembra que a gente trocou a mensagem? Conta isso, talvez? Não, que você falou, putz, vai abordar esse tema, era um tema que... Ó, a mente acelerada aqui, tentando buscar. Putz, que eu lembro que eu vi essa semana, a gente falou, não, na hora que a gente for falar da gente, a gente ia falar do tema, mas essa semana foi tão... Acho que é feito do álcool ainda da festa. Enfim, mas se tiver, depois a gente compartilha, vai ser algum post que você fez no LinkedIn, algum post que você fez que era de um tema. Então, assim, o que eu queria de novo agradecer, quero agradecer de coração, obrigado por esse presente que vocês estarem aqui. Eu sempre saio daqui, o problema é quando você vai dar palestra, alguma coisa próxima, porque você quer trocar tudo, você quer pegar coisas novas, super obrigado por esse presente. Então, eu vou terminar com um desafio, que o desafio é o seguinte, primeiro, rodada de arrobas, quem quer seguir, acompanhar vocês, acompanhar a história, vocês compartilham a rodada de arroba. Que vocês dessem um presente final, uma frase, uma reflexão só para ajudar as pessoas a refletir. Mas qual o desafio final que eu quero dar para vocês? Da mesma forma que vocês ajudaram muitas pessoas, como a gente falou aqui, muitas pessoas passaram na vida de vocês e que ajudaram, que fazem parte de tudo que vocês são hoje, né, como pessoas. E aí, em nome dessas 100, 200, 1.000, 3.000, 10.000 pessoas que já ajudaram a vida de vocês, que ajudam nossas vidas, que vocês escolhessem um para agradecer aqui, porque acho que o movimento de gratidão também é importante, está tão aí no dia a dia, acho que não é só falar obrigado, né? Acho que é importante a gente estar sempre... As pessoas fazem parte da nossa vida, acho que a vulnerabilidade faz parte para poder complementar. É importante a gente agradecer também as pessoas que passam. Mas é óbvio que são muitas pessoas. Tenho absoluta certeza hoje, por ser as pessoas incríveis que vocês são, as grandes executivas que são, tem muitas. Então esse é o desafio, que você vai escolher uma, e aí pode ser vida pessoal, não estou falando de profissional, qualquer uma. Uma pessoa em nome de todas que fizeram, que você, um agradecimento especial por vocês serem essas pessoas incríveis que são, que hoje a gente conheceu um pouquinho mais. Então, rodada de arroba, uma frase, uma mensagem, e não necessariamente se acessar a hora que vocês quiserem, e um agradecimento que aí eu também quero agradecer essa pessoa, porque por vocês serem incríveis e estarem aqui nesse bate-papo hoje, né? Escolhendo um no meio de tantos. Não fiquem com ciúmes, quem não falar, é pra todos, tá? Quem vai primeiro? Posso ir. Então. Bom, rodada de arroba, então, Natália, com th.palazzo, com 2 Es, tá? Vou adorar. Fique a paz. Vou adorar me conectar com o público. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é a gente conseguir buscar conforto no desconforto. Opa. Acho que o mundo tá cada vez mais maluco. Acho que até um ponto assim de organização, esperar que as coisas estejam todas redondas para que daí, eu vou ser feliz, aí eu vou conseguir viver a vida. Não. Acho que o momento é agora e a gente vai viver cada vez mais esses momentos de desconforto. Como é que a gente encontra o nosso conforto em tudo isso? Excelente. Isso é o que eu gostaria de deixar como frase. E o outro ponto é o agradecimento. Perfeito. Um em nome de todos. Vamos lá, o meu agradecimento, vou até olhar aqui para a câmera, hein? Meu agradecimento é para o meu marido, Thiago Fávaro. Ele é um corajoso, ele é empreendedor aqui no Brasil. Legal. Então, por isso ele é corajoso. E ele é meu coaching profissional. É uma pessoa que recorrentemente vibra com o meu sucesso. E a gente está sempre ajustando aí algumas rotas, corrigindo rotas. E é um parceiraço. Não, é legal que é parceria pessoal e consegue parceria pessoal. Boa. Tá. Thiago Fávaro. Boa, Thiagão. Show. Boa. Pois é bom que tem que começar a chamar agora as maridas, a esposa para vir aqui também, para poder contar essas histórias que complementam, né? Mas obrigado. Não, e é legal essa tua frase, porque aqui no episódio 2, teve o Luiz passou por aqui e ele falou, cara, quando a gente está confortável no desconforto, é hora de a gente dar o próximo passo, que a gente consegue evoluir. Então, quando a gente está, cara, é um desconforto e você vai evoluir ao ponto que aquela coisa que era desconfortável, você é confortável, agora está na hora de você ir para o próximo passo. Então, isso faz todo sentido. Super obrigado por você ter topado, muito bom estar aqui. Pode ir. Bom, meu arroba é FláviaNC no Instagram, LinkedIn, Flávia Nascimento de Camargo, deve se localizar lá, né? Frase, eu acho que... Para mim, assim, uma lição ao longo da vida é que a gente tem que curtir o caminho, né? A gente está sempre muito preocupado com o que a gente não tem ainda, né? O que a gente quer ter e o que vai ser, enfim.
Eu acho que a gente tem que estar mais focado no agora, né? Isso diminui a ansiedade, diminui frustração, enfim. E faz a gente viver melhor. Isso para mim realmente é algo sobre o que eu reflito o tempo inteiro, até porque de vez em quando eu caio na roubada de ficar pensando naquilo que, putz, e esse não, vamos olhar para agora, né? E a gente vai construindo esse caminho. Claro que a gente tem que ter perspectivas. Olhar, né? Acho que isso é, para mim, uma... Eu tenho que... como é que é? Olha... tomar cuidado assim, para não ficar olhando muito pro que você quer ter, mas não olhar o que tem. Isso, curtir o que você tem hoje, o seu caminho de hoje, né? Eu faço uma analogia, né, assim, com o que você falou agora há pouco, né, do montanhismo, né, da caminhada, de andar de barco, né, de veleiro. Quer dizer, o veleiro, ele é um negócio lento, né? Eu gosto de eventualmente andar de veleiro. E ele é lento. Não adianta, você não vai chegar rápido no destino. O destino vai demorar, mas você vai curtir o mar. O vento, as pessoas, o nada. Isso, você tá no meio do nada. Isso, então eu acho que isso é uma reflexão que, né, me ajuda a centrar um pouco. Perfeito. E eu acho que pessoa, né, vou fazer que nem você, vou olhar para lá. Eu acho que eu agradeço a minha mãe, né, Marileide. Legal. Eu acho que ela primeiro que ela é um modelo de história, né? Ela foi a primeira a se formar me emociona um pouco. Primeira a se formar na família dela. Família? Ah, que legal. Então ela tem uma história de vida que não foi simples. E é uma mulher que trabalhou por muitos anos e que me fez ser quem eu sou. A base estruturante da minha personalidade vem da minha infância, né? E eu acho que a contribuição dela é muito que legal, importante. Parabéns. É legal o exemplo, né, que a gente tem assim dentro, dona Marileide. Marileide. Parabéns por ser essa pessoa, essa filha incrível aqui também que tá com a gente. Obrigado. Vou encerrar então. Meu arroba é SaskiaBG no Instagram, mas eu não sou muito ativa em redes sociais. LinkedIn, Saskia Barão na Guerra, lá tem um pouquinho mais de coisa. Eu tinha escolhido uma frase que também fala de caminhar, que eu gosto muito. Meus professores de yoga falam bastante, que é o caminho se faz caminhando. E aí tem a ver também com a questão da gente aproveitar, né, a jornada, mas também com a questão da presença, né, no momento presente. E que às vezes o destino, ele pode mudar porque você está caminhando, as coisas mudam. E aí acaba te levando para alguns lugares que se você nem esperava, que podem ser ainda mais legais e mais interessantes. Né? Então eu gosto muito dessa frase. E os lugares legais não são só para fora não, tá? Se você começar a olhar para dentro de você, te levam lugares, eu te relembro lugares, você fala assim, caramba, eu tinha até esquecido disso. É isso aí. Aí, com relação a pessoas, assim, são muitas, né? É o desafio, em nome de todas. Então, não sabe, não... Então, eu vou optar para falar de meus pequenos gurus que eu tenho em casa, né? Que são os meus filhos, a Mariana e o João. Eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho eles na minha vida e eu aprendo muito com eles a cada dia. Aprende sempre, né? Aprende sempre. Fora umas palavras de vez em quando que aparecem assim. Não. Ou os palavrões diferentes, ou as palavras música, mas de vez em quando tem umas palavras que são rebuscadas, que assim, onde você aprendeu isso? Que assim, aquelas palavras de aquelas pessoas super inteligentes que traz umas... Como é que você aprendeu isso aqui, alguma coisa, né? Legal. Então assim, super, super, super obrigado, assim, super feliz de vocês estarem aqui, da gente conseguir compartilhar. A gente explodiu horas, ainda bem que vocês estão olhando aí, conseguiram maratonar, mas vão ter corte, vai tudo isso. Super obrigado pela generosidade. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, turma. Tchau, tchau.